Agora sim, galera! Vai começar! Sejam muito bem-vindos ao nosso Tie-Dye Cash, porque de duas Ninguém duvida! Gente, nós estamos muito felizes de iniciar esse episódio hoje com a nossa primeira convidada, uma pessoa super especial. É verdade. E a gente, assim, tá muito feliz de vocês estarem aqui com a gente, acompanhando, curtindo. Então fica até o final, porque hoje vai ser emocionante, né, Thalita? Com certeza, gente. Muito obrigada por ter vocês aqui conosco novamente. Gente, a gente tem que agradecer primeiramente, antes de começar, aos nossos apoiadores e patrocinadores. Sem eles, nada disso aqui estaria acontecendo. Um agradecimento vai para Botos Academia, Biciate Casa e Construção, Loja Mundão do Lar, Supermercado Bom Preço, Samanta Marinato Estética Avançada, Gabriela Molinário, Consultório Odontológico, RZ Variedades Piuma, Ana Pimentel Fotografias, Ayala Borguion Terapeuta Capilar, Joyce Beauty e Onvisa Soluções Digitais. Isso aí. Muito obrigada a todos vocês pelo apoio. Sem vocês, nada disso seria possível. Vocês têm sido fundamental aqui para o Tie-Dye Cash. Muito obrigada. Gente, e hoje a nossa convidada dispensaria apresentações, mas a gente quer falar um pouquinho dela, a gente quer que vocês conheçam um pouquinho dela. É uma pessoa, assim, super especial, é uma mulher multitarefas, eu costumo dizer, porque ela é mãe, ela é esposa, ela é filha, ela é irmã, ela é profissional, ela é estudante, gente. E ela tem uma história de superação, uma história, gente, de inspiração e motivação. Assim, a gente já tá chegando no primeiro episódio, chegando, porque vocês com certeza vão ficar emocionados, impactados e principalmente, gente, inspirados, porque essa história não tem como a gente sair daqui, né, Thalita, sem estar mais motivados a lutar e a vencer os desafios da vida. Então, é verdade, gente. Se preparem para se emocionar muito, chorar, rir. E é isso daí. A gente tem uma mulher maravilhosa aqui hoje, multitarefas, assim como eu, como Daiane, como você que está nos assistindo. Seja muito, muito, muito bem-vinda, Sabrina Taylor! Bem-vinda, Sabrina! Um prazer ter você aqui com a gente. Eu que quero agradecer, primeiramente, né, pelo convite. Fiquei extremamente feliz e contente pela essa iniciativa de vocês, esse projeto tão bacana e legal, que dá voz a histórias reais, que nos fazem refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada, sobre a nossa jornada. E eu espero que, de alguma forma, eu venha contribuir com esse projeto e para que as pessoas que estejam nos assistindo consigam refletir um pouquinho sobre a nossa jornada, a nossa caminhada mesmo, que não é fácil para ninguém, mas que com um pouquinho de fé, coragem, força, a gente consegue aí dar uma volta por cima. Isso aí, Sabrina. Com certeza. Nós estamos super animadas, Sabrina, porque a gente, quando foi pensar nas convidadas, né, e a primeira temporada, gente... Escolhemos a dedo, né? Tem o slogan inspiração em toda forma de ser. Então, nós queríamos trazer pessoas, de fato, que inspiram em várias áreas da vida. E a gente pensou, nossa, a primeira convidada tem que ser assim, impactante, uma pessoa que inspira de verdade, que tem uma história para contar. História real. E assim, você foi a primeira que veio na nossa cabeça, eu sem fico dúvidas. lisonjeada pelo esse convite, por ser a primeira, né, para estar iniciando esse projeto muito legal, gente, diferente na nossa cidade. Com tantas histórias, né, que tem na nossa cidade, que não é uma cidade grande, mas que possam as outras pessoas, que essas mensagens, né, o que a gente for passar aqui da nossa vida, não só eu, como os outros convidados que passarão por aqui, consiga de alguma forma fazer com que quem esteja ouvindo consigam refletir um pouquinho da nossa trajetória. Sim, com certeza, e com certeza vão. Então, você que tá aí, fica ligadinho, gente, porque tem muita história aqui para impactar vocês. Mas, Sabrina, a gente já te conhece, né, um pouquinho, mas para quem não te conhece ainda, conta um pouquinho pra gente quem é a Sabrina, como que foi a sua infância, conta um pouquinho pra gente conhecer desde ali o princípio.
Eu tive uma infância muito tranquila, né? Nós somos criadas aqui na beira do porto, né, da nossa cidade. Então nós brincávamos muito, né, Daiane, que a gente conviveu desde pequena. A Thalita a gente foi se conhecer. Eu conheci a Thalita através de Daiane. Verdade. Só um detalhe, gente, desculpa interromper, né? Que eu e Thalita já falamos, né? Que nós temos amizade aí. Deu briga porque do tempo. Então a gente definiu que é desde a 3ª série. Eu e Sabrina somos Desde que nasceram. Nascemos, literalmente. Então, Sabrina tá com 35? 36. Eu tô com 37. E assim, gente, nascemos ali no Porto e desde sempre amigos. E o legal de até cidade hoje, pequena é graças a isso, né? Deus. Todo Sim. mundo é amigo desde a infância e Agora a amizade nossa perdura. cidade está crescendo muito e a gente acaba que Não conhecendo todo mundo. não conhece todo É mundo verdade. mais, né? Da forma como nós conhecemos todo mundo. Você é certeza. filho de quem? Parente de quem? E Isso. ali todo mundo conhecia todo mundo. E agora não tá assim. Isso também é bom para nossa cidade, que vem crescendo. É verdade. Sim, com certeza. Então, eu tive uma infância muito tranquila, muito feliz. Eu tive uma infância, né? Eu brinquei Com certeza. muito. E que saudade, né? Dessa época de infância, de chegar da escola, tomar um copão de Toddy, deitar no sofá Ver um e assistir desenho. Malhação. E assim, são períodos que eu me lembro, que eu me recordo até hoje com muita alegria e gratidão aos meus pais, porque eu tive uma infância muito tranquila e feliz. Dá uma nostalgia, né? Ah, Total. A gente sempre fala sobre eu sou muito nostalgia. nostálgica, Eu também sou. cara. Total. Às Ai, meu vezes eu Deus. me pego assim, pensando, cara, que vontade de voltar e de ser criança. Ontem mesmo eu tava falando isso com as minhas filhas. Sim, porque é Sério. uma realidade totalmente diferente, Sim. né? Hoje Do a que eu vejo tecnologia, pela né? minha filha hoje, mais velha, Alice, do que eu tive. A tecnologia, ela vem para ajudar, mas ela também vai tirando muita infância da criança, Sim. né? Uhum. E às vezes pelo próprio comodismo da gente enquanto pais, acaba cedendo muitas coisas que não deveríamos ceder. Sim. Sim. E também a gente vem com aquela questão que a gente fala, mas também não é mais igual antigamente. Sim. Que antigamente a gente brincava na rua, Sim. a gente acha, talvez até era perigoso, mas não era tão igual perigoso hoje em como hoje, dia, né? né? Então a gente até fica com Sim, medo sim. também de deixar Exatamente. muitas vezes, né? Mas realmente tem que ter um equilíbrio O assim da receio, o gente. medo, a preocupação, né, que a gente vai tendo também, porque a gente vai vendo tanta informação, tanta coisa ruim que a gente vê, que a gente vai absorvendo aquilo também pra gente. São épocas diferentes, né, Sim. gente? A gente teve o prazer de ter vivido nessa época. Sim, exatamente. E aí, Sabrina, aí você estudou aqui a vida inteira? Como que foi? Então, eu comecei a namorar muito nova, né? Comecei a namorar muito nova. Com 13 para 14 anos, eu conheci meu esposo, ele na época com Gente. 19 anos. Caramba. Tinha um Celta? Era um Um Celta? Corsinha Um azul. Corsinha azul, gente, que era Corsinha sensação. azul. Quem lembra aí que Juninho... Era Juninho, né? Que o pessoal Juninho. Juninho do Corsa Azul. Era famosinho. Passava Vai. com aquele carro, com aquela música down, 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 dá um beijinho nas meninas. Down, que eu Aí eu te conquistou. Não, Te conquistou Me com essa música. conquistou. E ali eu comecei a namorar muito nova com ele, coisa que hoje eu fico refletindo, meu Deus, como que meus pais deixaram É verdade. eu namorar tão nova, É porque verdade. Uhum. nunca diga nunca, né? Mas eu não Aham. quero isso pra Alice, graças a Deus, esse meu esposo, ele é maravilhoso, né? Você teve a sorte Eu de ter tive a namorado alguém. sorte de encontrar alguém muito bom pra mim. Verdade. Mas não sei se eu vou fazer a mesma coisa, porque proibir também, né, gente, é complicado. sim. Não adianta proibir, Uhum. né? Tem que ter muita conversa, mas proibir, eu sou a prova viva, que meu pai sempre foi muito rígido, Uhum. né? Não adianta que a gente apronta de qualquer jeito. É verdade. E eu comecei a namorar muito nova. Mas você não aprontou nada. Tadinha, gente, de Sabrina. Não aprontei muito mesmo, 6 não. horas da tarde, Mica assoviava na rua. Sabrina tinha que sair correndo pra casa. Eu reconhecia, eu tinha tanto medo do meu Tinha. pai, Tá que igual eu ele também, né? assoviava e eu já Sim, saía correndo. Eu ele reconheci assoviava. o Meu avô barulho também do- assoviava. E ela ia do embora. barulho do assovio dele e ali eu ia correndo com medo de ir pra casa. E- Tipo, isso era um respeito absurdo. Sim, era que eu E respeito. eu lembro né? até hoje do assovio do meu avô. Você lembra do seu pai? Sim, né? Gente, olha isso, que doideira. E era engraçado que a gente... É outra coisa também, né, gente? Gente, a gente saía com 11 anos.
Mas assim, vinha pra festa de São Pedro. Da idade que tá minha filha hoje. A gente Exatamente. dava voltinha na Volta praia. na praia. Mas sabe o que eu falei uma vez com o pessoal aqui de Piuma que eu tava conversando? Que a gente saía, porém a gente só encontrava E gente era em bando conhecida. também. Era em Saía em Hoje você vê bando, gente né? diferente demais, é, É, perigosíssimo, gente. Sim. E tinha horário, né? Aí o horário era 11 horas. Eu jamais Pra deixava. você, né? Que pra mim É, não, mas Não, aí era 11 dá horas. 10h40 tá bom, então. tem como que, aquele reloginho... Minha mãe sempre Nokia? foi mais liberal, então meu pai é caminhoneiro. Então quando meu pai estava em Piúma, era pior pra mim, porque tinha um controle muita maior. coisa, aham. E quando era só minha mãe, era mais tranquila, a gente torcia ali um pouco a situação. E quando pedia pra sair, a turma toda pedia pra sair, nunca ia um Então, só. por isso era Sim. diferente. E era aquela pressão psicológica na cabeça, deixa, nossa, senão ela não vai. Aham. E assim, foi um período muito gostoso, né, que a gente viveu. Hoje eu não deixaria a Alice dar uma voltinha no verão na praia com... Sim, Não teria coragem, porque ali eu já penso, meu Deus, se passa um carro doido, puxa essa menina pra dentro. sim. São tantas preocupações É que verdade. é uma realidade diferente Diferente. do que a gente viveu, Sim, com né? certeza. A nossa cidade cresceu, como eu Com falei. certeza. Aí você casou com quantos anos? Eu casei com 20 anos. Com 18 eu comecei a namorar com 13 para 14 anos. Com 18 anos eu noivei. Eu comecei a namorar muito nova. Namorou 5 anos. Não, noivou com 5 anos. Noivei com 5 anos e Casou. casei. Não, noivei, eu tinha 18 anos de idade. Uhum. E casei com 20 anos de idade. E logo quando eu casei, eu sempre tive um desejo de ser mãe. E sempre tive o desejo de ter 3 filhos. Caramba! Desde Então, novinha. assim, logo quando eu casei, eu já quis engravidar de imediato, que isso era um desejo meu, sempre foi ser mãe. Então, logo quando eu casei, meu pai sempre me prendeu muito no meu namoro. Eu não tinha um namoro muito liberal, né? Então, a gente não podia ficar sozinho dentro de casa. Se não tivesse ninguém dentro de casa, a gente tinha que ficar na escada até ter alguém dentro de casa. E, gente, não resolve, né? Não. Isso não adianta, não resolve. Proibir, hoje eu sei que eu jamais vou fazer isso com a Alice, mas... Cuidado. Cuidado ela assistir. Mas quando você disse que não resolve, que você dava seus pulos. A gente dá os pulos da gente. Então, tipo assim, eu só poderia ficar dentro... Eu tinha dia pra namorar. Não era todo dia tinha que a isso gente também. namorava, porque tirava a liberdade da minha mãe, que queria ficar, às vezes, com uma camisola dentro de casa. Então, não era todo dia, porque eu também estudava. E, querendo ou não, eu era muito nova também. E eu já comecei a namorar com um namoro já muito sério. Então, assim, eu não vivi muito a minha adolescência, de aproveitar a minha adolescência. Porque eu logo comecei a namorar e Juninho sempre foi uma pessoa mais caseira. E, consequentemente, também eu fui me tornando essa pessoa mais caseira. E casei com 20, comecei logo quando eu casei, eu casei em setembro, né, de 2009. E ali eu já comecei a pensar, eu quero engravidar, vou esperar esse ano que eu acabei de casar passar, Então, porque a gente aí- viveu um namoro muito preso, pra gente curtir mais um pouquinho, mas eu quero logo engravidar. E Juninho sempre me respeitou em todas as minhas decisões. O que eu quisesse, ele topava e estava dentro. Em 2010, eu comecei a já... Aí passou o ano de 2010, eu casei em 2009, passou o ano de 2010. Em 2011, eu já comecei a querer engravidar ali no ano de... Final de 2010 para 2011. Eu não engravidei de imediato, eu tenho ovário policístico. Então, eu tive uma... Demorei uns 6 meses para engravidar da minha primeira filha. E quando veio a... Pra quem não entende, Sabrina, qual que é a dificuldade de quem tem? É questões hormonal mesmo. Eu não ovulava também Regularmente. como deveria. Então tem um descontrole aí hormonal que acaba dificultando. Tem mulheres que têm, assim, para entrar exatamente, explicar melhor isso, eu nem sei dizer. Mas teria que Você sabe falar. que Porque é tem- essa eu já- limitação, no caso. porque eu já ouvi de mulheres que têm ovário policístico e que Engravidou. falaram pra mim que engravidou normalmente. Então, assim, eu não sei dizer ao certo até que ponto eu tive uma dificuldade. E o que foi me falado na época pelo médico que me acompanhava, que estava relacionado a isso. E
Eu engravidei em 2011, 2012 eu ganhei a minha primeira filha, Cecília, que nasceu na festa da nossa cidade. Eu fui ganhar neném, eu lembro que o Porto estava em festa. Nossa, verdade. Foi um final de gestação foi uma gestação tranquila, mas quando foi chegando para o final da gestação, Cecília começou a dar sinais que não estava legal. Ela começou eu comecei a entrar em trabalho de parto já com 36 para 37 semanas, e eu comecei a sentir contração, começou a sair uma borrinha já marronzinha ali, e eu fazendo acompanhamento, sempre fiz tudo certinho, pré-natal. E o médico falou assim, olha mãe, eu não esqueço dessa fala dele, porque tem falas que marcam a vida da gente, né? A banana só cai do pé quando está madura, e ela ainda não está madura para nascer. Eu fiz uma injeção para amadurecer o pulmão dela, que hoje eu sei que para tomar essa injeção, essa injeção tem um período, e o período que eu tomei na época não resolveria mais para amadurecer o pulmão dela, porque eu já estava com 36 semanas para 37. Que é o corticoide. Que é o corticoide, que a gente faz o uso. Se eu não me engano, eu acho que até 32 ou 33 semanas que você pode tomar. Eu estava com 31 semanas. Tem esse período para tomar, depois disso não tem tanta necessidade. E ele começou a mandar para casa, que eu tinha que ficar deitada do lado esquerdo, e eu sentindo dores, constração, e ali... Você já sabendo que não tinha alguma coisa E eu tomei essa injeção, essa injeção me deu uma alergia, porque eu tomei... Eu não lembro, assim, porque já faz muito tempo, né, ao certo, mas essa injeção na época não me fez bem, eu fiquei muito inchada, muito vermelha. Foi aonde que eu voltei para consulta e falei, não dá mais, eu tô sentindo muita dor, a gente tem que tirar. E eu tirei ela com 37 semanas e um dia, que foi no dia da festa de São Pedro, aqui da nossa cidade. Fui eu ganhar ela em Vitória, e chegando lá, a Cecília já nasceu bem roxinha. Bem roxinha, já estava entrando em sofrimento, sofrimento fetal. Teve uma situação até que uma outra obstetra falou com a minha mãe, como que é o nome dessa criança? Aí minha mãe falou, Cecília, então o nome dela deveria ser Cecília Vitória, porque já é uma vitória, ela está viva. E Cecília nasceu pesando uns 2 quilos, a gente foi para o quarto. E quando a gente tem um primeiro filho, eu não sei vocês, é uma sensação tão estranha, porque eu olhava para ela assim, gente, tava na minha barriga. O que eu vou fazer agora? De repente, você se depara com aquela criança ali, meu marido não conseguia falar, vem com o papai. Ele ficava, titio. Ali, não, eu sou pai. Né? É uma coisa... Cai da ficha. Parece que a ficha não cai, da forma também como que foi, sabe? Aquelas carreiras, aquela angústia, aquele medo. Foi repentino, né? E ela foi pro quarto, Cecília foi pro quarto e ficou ali no quarto. Aí acaba que quando a criança nasce, ela desincha e ela perde peso. Ela foi para 1,9 kg, só que ela teve um sangramento vaginal. E a médica, na época, desceu da UTIM, eu chamei a enfermeira, desceu da UTIM e falou assim, mãe, olha só, esse sangramento é normal, pode ser algo relacionado ao hormonal, né, da mãe, mas nós vamos subir com ela porque essa pele dela mais mosqueada, o peso, para a gente ter um acompanhamento mais de perto. E ali começou já a luta da minha primeira gestação, porque quando a gente ganha o neném, gente, a gente planeja N coisas na nossa cabeça. A gente não planeja que o nosso filho vai nascer e vai para uma UTI. Com certeza. Você não planeja você se separar do seu filho ali naquele momento. Eu acho que só quem é mãe de UTI sabe a dor que é. É um vazio, é um desespero, é uma insegurança, porque a gente não sabe, a gente não entende, então você não sabe o que te espera naquela situação ali. E ela foi, basta a gente acreditar, e ela foi para o TIM. Ela ficou 10 dias internada, desconfiaram na época que ela poderia ter algum quadro de infecção devido a uma pele mais mosqueada, e acabou que os exames vieram negativos, que ela não tinha nenhum tipo de infecção, e ela veio para casa. E nesse meio tempo, você estava bem, Sabrina? Eu estava. Você se recuperou bem? Sim, mais? eu estava com cesárea, 22 anos. 22 anos, nova, foi cesárea. Tinha que ser cesárea ali, não deu tempo nem de eu pensar que parto eu queria, porque foi uma loucura tão grande ali.
E ela nasceu, veio para casa, com 2 meses, Cecília começou a dar sinais, gente, que não estava legal. Ela tinha laringotraqueomalácia. O que é isso? Ela fazia uns barulhinhos, porque não foi desenvolvido, né? Não tinha sido totalmente formado a laringe dela ali. E ela fazia esses barulhinhos e... Você não entendia direito o que era, né? Imagina. Não, eu não entendia. Falava que ela não estava madura o suficiente, que ia amadurecer e que com o tempo ela ia começar a parar de fazer esses barulhos. Eu ia um médico, eu ia em outro, eu ia um médico, eu ia em outro. E Cecília começou a parar de se alimentar. A parar de comer, isso já tinha... Quanto tempo? O Cecília já estava com 4 meses. Não foi quando a gente ganha neném, foi um resguardo já muito... Eu não tive resguardo, né? Porque foram 10 dias de UTI, de UTIM. Então, ali era indo e vindo, naquela luta. Aí chega em casa, era um bebê que exigia um cuidado muito maior, né, de atenção. E ela começou a parar de se alimentar, ela começou a parar de fazer xixi. Teve uma época que eu tinha acabado de sair do consultório de um pediatra, que na época que acompanhava um doce, que eu já havia levado em outro. Ela fazia um acompanhamento com um pneumologista em Vitória, devido a esse barulhinho que ela fazia. E esse pediatra virou para mim e falou assim, mãe, na hora que ela tiver fome, ela vai comer. Um bebê de 4 meses. Na hora que ela tiver fome, ela vai comer. Bate um leite com leite condensado para ver se ela toma. Ai, meu Deus. Gente, isso é assim, Sucesso. mãe de primeira viagem, sem muita informação, sem entender. Você confia no médico, no que ele tá falando, né? Um médico já experiente e você acha que o que ele tá falando, aquilo ali é absoluto, né? Ele tá falando aquilo, ele entende. Só que aquilo ali tava já no meu coração que não tava normal. Não tava normal um bebê daquela idade fazer uma birra que não quer comer. Não existe. Não existe Não isso. tem nem consciência pra isso. Não existe. E eu procurei um outro pediatra que na época ele falou assim, olha mãe, sua filha está desnutrida e desidratada. Ela está desnutrida e desidratada, nós precisamos internar ela, fazer exames e investigar o que está acontecendo. E aí começou meu pesadelo, que Cecília internou. Cecília logo quando internou, ela teve umas crises de convulsão, ela já estava muito fraca, muito debilitada. Foi um período curto de internação, não... Os dias, assim, ao certo, assim, eu não lembro mais, assim, com clareza, para eu também não falar coisa que não é. Ela internou, ela convulsionou, ela foi para o TIP, né, na época de um hospital. E ali começou o pesadelo total. Eu não... Falar sobre a história de Cecília, por mais que já tem muitos anos, me causa uma dor ainda muito grande. Porque hoje eu vejo que por mais que passou esse tempo todo, eu fico me perguntando, e se? Esse se não sai da minha cabeça. E se tivesse descobrido o que ela tinha? E se tivesse dado uma assistência melhor? Mas esse cis vai corroendo a gente, vai adoecendo a gente por dentro, porque eu tive que aceitar, né? Com o tempo a gente tem que aceitar e tentar seguir a vida por mais difícil que seja. Quando Cecília faleceu, esse hospital, a visita na UTIP, ele era no horário do almoço e no horário do fim da tarde. E nós fomos, como todos os dias nós íamos, depois que ela foi para a UTIP, a gente não poderia, os pais não poderiam ficar presentes dentro da UTI, né, da UTIP, que é a UTI pediátrica. E era em Cachoeiro, muito quente, calor, foi em dezembro. E eu falava com meu esposo, Juninho, a gente passa a tarde toda lá, eu não quero deixar de fazer a segunda visita dela, porque era um gasto, a gente ir para Cachoeiro, almoçava em Cachoeiro, porque a gente saía, se eu não me engano, a visita era umas 11 horas, então a gente já gastava com gasolina para ir, já gastava com refeição que a gente almoçava, para a gente voltar, para depois voltar, não compensava. Então a gente ficava dentro do carro, na calçada, até a hora passada o fim da tarde. E momentos antes de eu entrar para visitar, eu senti uma angústia muito grande, muito grande. Eu senti um aperto no meu coração, assim, absurdo. Eu fui ver assim, Juninho, assim, eu até me emociono. Eu falei assim, ai, sei lá, tô sentindo alguma coisa, uma coisa ruim. Aí ele falou assim, para de doideira, não fica colocando coisa na sua cabeça, não. Sobe para visitar.
E assim eu fiz, subindo eu e outras mães, fui subindo. Quando eu já entrei dentro de uma salinha em que ela estava, a primeira coisa que eu fiz foi beijar ela. Eu olhei o monitor estava com a frequência cardíaca, os batimentos cardíacos, eu não me lembro, mas ele estava funcionando. E quando eu beijei a barriguinha dela, eu senti que ela não fazia os movimentos respiratórios. O abdômen dela não se movia. E ela estava com muito xixi na fralda. Aí aquilo ali já me subiu, poxa, tem fralda aqui, nem trocaram ela para a hora da visita para eu entrar, ela tá trocadinha. E eu comecei a beijar ela e falar com ela. E ela não me respondia, não se movia, era, sabe? Ela ainda estava quente, ela não estava gelada. E nessa hora... Ai, gente, vamos parar um pouquinho? Nessa hora, eu comecei a chamar a enfermeira. Eu falei assim, eu não sei se era enfermeira, se era técnica, eu comecei a chamar alguém. Eu falei assim, ela não está respirando. Eu falei assim, ela não... E mesmo assim com medo. Gente, eu tinha um medo de ser grossa, eu tinha um medo de fazer alguma coisa, né? Porque eu tava cuidando, eles me acharem chata de eu estar ali. Era um medo absurdo que eu tinha, até de abrir a boca para falar, questionar qualquer coisa. E eu falei assim, ela não tá respirando. Aí veio uma moça, colocou a mão no pulso dela e já chamou a médica, doutora. Quando ela chamou a doutora, ali já começou a loucura, já começaram a fazer uma massagem cardíaca nela e foram me tirando daquele cenário ali, foram esvaziando por completo a UTIP, tirando todo mundo de lá de dentro. E ali eu comecei a gritar, é uma dor sem explicação. A minha vontade era de sair correndo e vir a pé de Cachoeiro para Piúma, porque eu comecei a gritar. Eu queria sair dali, eu não tava... Eles, na verdade, não tem como você não sabe o que tá acontecendo, as pessoas vão te conduzindo e você vai indo, e você não conhece ninguém. Ninguém que tava ali, eu não conhecia ninguém. Eu só chorava, eu só gritava, porque eu já sabia o que tinha acontecido. Você já sentia. Eu já sabia o que tinha acontecido, que ela não estava mais ali. E depois de muito... Juninho, nesse momento? Nesse momento, eu não sei, Juninho apareceu lá em cima, de repente eu já tinha visto o Juninho, teve uma pessoa que ela me abraçou muito forte, eu não esqueço disso, eu não sei quem é essa pessoa. Ela apareceu e eu gritava, sem força mesmo, de querer cair no chão, e era uma pessoa estranha, e ela me abraçava, ela me sustentou ali naquele momento de dor, até Juninho aparecer do nada. Eu não sei como que Juninho chegou lá em cima, quem falou pra ele, eu só sei que o Juninho já estava lá do meu lado. E a gente desceu para uma recepção para quando a médica veio dar a notícia do que o que havia acontecido. E como eu gritava muito, eu gritava demais, eu gritava de choro, de dor. A médica falou assim comigo, você vai calar a boca ou vai ouvir o que eu tenho para te dizer? Meu Deus. E ela foi e falou assim, eu já perdi um filho também, eu tive gêmeos e eu também já perdi. Só que o tratamento do filho dela não foi igual a minha. Minha filha faleceu dentro de uma UTI onde ninguém viu. E chega a ser assim, inacreditável. Teve gente até que na época, porque você no processo, o hospital, não ia trazer minha filha de volta. Só ia me gerar mais dor naquele momento, eu relembrar, reviver, porque isso é uma coisa que eu tô falando aqui com vocês, mas é algo que me faz mal. Eu sinto meu corpo tremer, minha carne tremer, porque é algo que me gera dor, me gera uma revolta muito grande. Então, claro que com o tempo a gente vai aprendendo a lidar com a saudade, a conviver com a saudade, a gente não supera a perda de um filho. Quando a gente perde o marido, né, a gente fica viúva. Quando a gente perde os nossos pais, a gente fica órfão. E quando a gente perde um filho? Não tem o nome que se dá para isso quando a gente perde. Porque é uma parte de nós que se vai. É uma parte da gente que se vai com eles. Então, é muito difícil. Gente, eu me lembro quando teve o enterro de Cecília, né? Cecília veio, eles liberaram o corpo muito rápido, foi tudo muito rápido. Parecia um pesadelo que eu não saía daquele pesadelo. Foi rápido, mas ao mesmo tempo para você parecia uma eternidade. Exatamente. Não tinha fim, parecia que não tinha fim. Eu fiquei na casa da minha mãe um grande período. Eu não tive coragem
Eu não lembro quanto tempo, mas eu fiquei um bom tempo ainda na casa da minha mãe, porque eu não tive coragem de ir pra minha casa. Porque quando a gente tem um filho pequeno, a casa da gente vira de cabeça pra baixo. É coisa de toda bebê cor-de-rosa. espalhado. Em tudo quanto é canto da casa tem um trem, né? Tem alguma coisa de criança. Ainda mais menina, né? Tudo cor-de-rosa. Sabrina, e você não foi no enterro, né? Eu não fui no enterro. Eu não fui no enterro. Eu não tive coragem de ver jogar uma terra em cima daquele caixão. Não tive coragem. Eu lembro quando choveu a primeira vez. A minha vontade era de correr, de cavar. Cavar e tirar ela de lá. Eu ficava assim, meu Deus, ela tá lá nessa chuva, chovendo, molhando, naquela areia fria. Mas ali só tava o corpo, né? Não tava, mas era um anjo. Que, infelizmente, né, existem os erros da medicina. E a gente sofreu muitos erros na gestação dela. E Cecília faleceu, né? E ali eu já comecei a querer engravidar novamente quando ela faleceu. Eu queria engravidar novamente, todo mundo, você tá ficando doida, né? Você tá ficando doida, tem que dar um tempo. Porque no fundo eu achava que eu ia ter ela de volta, né? Se eu engravidasse, eu ia ter ela de volta. E claro que não é, né? Não seria assim. Eu cheguei a fazer um acompanhamento psicológico Isso que eu ia te perguntar. e na época Juninho não quis fazer esse acompanhamento psicológico porque um homem ele passa pelo luto completamente diferente da mulher. Ele tem a forma dele sofrer, não que ele sofre menos, Isso. mas ele tem um jeito dele sofrer diferente da gente enquanto mãe. A maternidade, né, quando a gente tem um filho, a mãe vive de uma forma, o marido vive de outra forma. Mas isso não faz com que ele ame menos, Com certeza. né, o filho dele. E eu queria engravidar logo e eu lembro quando a pessoa que me acompanhava na época como psicólogo virou para mim e falou assim, um luto, ele gera em média mais ou menos uns 2 anos. Você precisa de viver um pouco esse luto dessa perda para você engravidar. Quando ele me falou isso, eu falei assim, eu não volto mais nele. Ele não falou o que você queria ouvir, né? É. Ele não falou que eu queria ouvir. Eu queria ouvir dele que assim, pode engravidar, né? Aí eu fui e falei, E alguém não... pra te consolar naquele momento, pra validar o que você queria. Sim. Aí eu fui e falei assim, não volto mais nele, não quero ir mais nele. Eu não gostei do que ele me falou. Sim. E eu parei, de fato, eu parei de ir. E eu tomava remédios para dormir, eu tomava remédios para ansiedade, eu emagreci muito na época. Eu acordava de madrugada com falta de ar. Mamãe, na época, preocupada, vamos marcar um cardiologista, mas não era coisa Era do coração, ansiedade, era uma dor no coração tão forte. De eu acordar várias vezes durante a madrugada e falar assim, eu tô morrendo, não tô respirando, mas não, era a dor Você de sufocava, ansiedade, de A dor da angústia, perda. a dor da perda, a dor de você não ter ali. Eu lembro uma vez que eu vim no supermercado, primeira vez que eu saí de casa era o Rede Show, né? Multishow, Rede Show. E eu vim aqui no supermercado e uma pessoa, ei, cadê sua filha? Cidade pequena. Eu tava com o meu carrinho todo de compra, gente, do jeito que tava. Eu larguei o carrinho ali, eu saí correndo de rua fora. Que ele ficou totalmente sem jeito, quem me perguntou, sabia, né? que ele não sabia. E eu não consegui me conter dentro do supermercado, porque eu também não tive coragem de falar pra ele. Eu não falava morreu, Aham. entendeu? Eu não conseguia falar se ela morreu. Ela partiu, ela não está aqui comigo, mas essa palavra Obrigada. Essa palavra eu não conseguia falar, né? E Sabrina, posso te perguntar uma coisa? Se você quiser responder, né? Como que ficou o seu relacionamento com Deus? Revoltada, extremamente revoltada. Eu ficava extremamente revoltada quando alguém ia lá pra minha casa fazer uma oração e falava assim, Deus sabe o que faz. sua filha tá nos braços do pai. Sua filha tá no lugar muito melhor. E eu ficava assim, que Deus é esse? Que não ouviu minha oração, que não ouviu o meu clamor, que Deus é esse que permitiu um anjo entrar num sofrimento desse? Ah, minha filha tá nos braços do pai, então vamos trocar de filho. Eu fiquei tão revoltada que o que as pessoas falavam, eu ficava revoltada, até com o que as pessoas falavam.
E as pessoas não têm culpa, Sim. Tava né, tentando da As nossa pessoas dor. querem confortar, mas... De alguma forma, confortar. E você tá tão revoltada que você não quer ouvir, né? Às vezes, hoje eu penso assim, quando alguém perde alguém, o silêncio, um Sim. abraço, do que... Porque cada um pensa de uma forma, verdade. cada um vive o luto e a dor de uma forma. Sim. Então, às vezes, a gente pode falar alguma coisa ali que não é o momento da gente falar. Não é adequado. Até quando o papai faleceu, teve algumas experiências assim também de quando o meu pai faleceu, né? Porque cada um tem a sua crença, né? E aí tinham pessoas que, por exemplo, falavam, você não pode chorar, senão seu pai não vai conseguir subir para o segundo plano. E aí... Invalidador, né? Fazer você segurar um choro de uma perda de um pai. E aí também entra a questão de que às vezes não é uma crença que você tem, Sim. ou naquele momento também você tá tão desnorteado que você nem sabe o que você acredita ou deixa de acreditar, né? Sim. E é o que você falou, realmente, às vezes é um abraço. Porque a gente fala pra confortar, as pessoas querem falar pra... Querem falar alguma coisa. Mas às vezes o melhor a Fala ser com dito bom é o intuito, silêncio. porém, não, talvez não é o que a gente quer Sim. ouvir. Não é o que a gente quer ouvir, exatamente. Sim, não é o que a gente quer ouvir. E aí, começou a minha saga de eu querer ser mãe novamente. Na verdade, eu não deixei de ser mãe, né? Eu queria outro filho. E Cecília faleceu no dia 5 de dezembro. No dia 6 de dezembro, nós enterramos ela no mesmo ano que ela nasceu. E no dia 7 de dezembro, meu marido faz aniversário. Então, pensa. Você enterra um filho um dia antes da data do seu aniversário. Então, assim... Eu lembro ainda que teve parentes que foi lá em casa, levou salgadinho para tentar de alguma forma distrair, né, aquele momento. Ai, gente, mas é muito, muito difícil, muito difícil. E ali, quando ela, na verdade, essa fala, a médica teve duas falas ali, que foi ela me mandando calar a boca se eu tinha algo se eu ia ficar quieta para ouvir o que ela tinha a dizer, você vai ficar quieta. E uma fala que ela falou assim para mim: procura um médico geneticista. Procura um médico geneticista, porque ela faleceu sem um diagnóstico. Isso que eu ia te perguntar, não teve um laudo, não teve nada? Ela deu insuficiência parada respiratória, alguma coisa assim. E síndrome desconhecida, eu lembro, né? Sim. Síndrome desconhecida? Eu nunca parei pra ler, gente, a certidão de óbito dela. Tem, síndrome Eu nunca parei pra pegar ler. Eu lembro que alguém falou que tinha... tem guardado até hoje, né? Mas eu nunca quis ver aquela certidão. Do mesmo jeito que me entregaram, eu não sei, alguém guardou lá em casa, acredito que seja minha mãe. Mas até então não tinha uma causa, né? Não tinha um laudo definitivo, não. Não, ela me pediu pra eu procurar um médico geneticista e assim eu fiz. Eu quero engravidar de novo, eu bati o pé que eu queria engravidar de novo. Só que eu levei um tempinho pra engravidar da minha primeira filha. Foi uns 7 meses, mais ou menos. Eu não engravidei rápido. E... Você achou que também demoraria? Eu achei que também demoraria de eu engravidar novamente. Então, em dezembro, Cecília faleceu, né? E ali eu já comecei a fazer o acompanhamento psicológico, tomava medicação. Foi no geneticista? Fui no geneticista. Eu e meu esposo chegamos a fazer um exame genético, que é o cariótipo, mas que o cariótipo, na verdade, ele vê síndromes minha e deles, não ia ajudar em nada, que deu negativo. Se algum de vocês dois tinha uma síndrome. Sim, que não deu nada, que deu negativo. E eu troquei de médico ginecologista. E ela mesma falava assim: Sabrina, para você engravidar, você precisa de parar esses remédios. Né? Você precisa de parar esses remédios. Você tem que estar... Vamos fazer uma... E ela insistia para eu fazer um acompanhamento psicológico. Você precisa boa, né? de estar com a cabeça boa para você iniciar uma nova gestação. Verdade. E, gente, era a mesma coisa que falar por aqui, sair por aqui, porque eu não... Você estava focada que eu estava focada que eu queria engravidar. E logo quando eu perdi, o casamento ali, né, eu fiquei, como eu já havia falado, eu fiquei muito revoltada. A gente não... Gente, viver o relacionamento marido e mulher ali não era muito, não tinha muito não, porque eu entrava à noite, era um momento de sofrer.
Chegava à noite, era aquele momento de chorar, 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 chorar. Eu não suportava que Juninho tocasse em mim, porque se ele tocasse em mim, eu ficava revoltada com ele. Eu ia perguntar, né? Tipo assim, você não tá sofrendo, não? Sim, gerava eu questionava ele, não é possível que eu tô aqui aos prantos chorando e ele não tá sentindo a mesma dor que eu, a mesma falta que eu estou sentindo. Sendo que era a forma dele suprir, talvez, a falta era estar mais perto de você, né? E aquilo ali me revoltava nele. E acabou que em junho, Cecília iria completar 1 ano de idade. Eu comecei a trabalhar como professora, consegui um emprego. E ali o trabalho me ajudou muito a distrair. Então, durante o dia, eu me distraía. Chegava à noite, era aquele momento meu de me desabar. E eu acho, gente, que nesse período assim, que a gente namorou uma única vez. Uma única vez que a gente namorou assim, e eu engravidei naquela ali, de primeira. Milagre, hein? E no mês de junho, eu parei de tomar os remédios, eu comecei a falar comigo mesma, se eu quero engravidar, eu preciso, por conta própria, ser mais forte do que o uso desses medicamentos e largar esses remédios para dormir, esses remédios que para controlar minha ansiedade. E eu parei por conta própria. E quando estava no mês que ela ia completar 1 aninho de idade, eu descubro que eu estava grávida. Com uma tentativa, nem foi uma tentativa, não foi nem um namoro direito ali, entendeu? Foi só um esbarrãozinho. Foi um esbarrão, porque a gente se cobre enquanto mulher Você vê como também. são as coisas de Deus, né? A gente se cobre enquanto mulher, meu Deus, né? Ele tem que dar atenção. E quando eu fiz esse acompanhamento psicológico, que eu cheguei a ficar revoltada com o Juninho na época que ele chegou a me procurar, o psicólogo falou comigo, foi o que você falou, às vezes é a forma dele. O homem, ele tem uma necessidade maior do que a mulher. Não é que ele não esteja sentindo, né? Ele está sentindo também, mas ele tem uma outra forma de demonstrar. Ele estava sentindo falta da filha e da esposa. Exatamente. E a gente, eu acho que nós mulheres, a gente foca em uma coisa só. Sim. Então, a falta na filha. E ele estava sentindo falta da filha e da esposa. Exatamente. E ali, nesse esbarrão ali que deu, eu descobri que eu estava grávida. E um detalhe, chegou o mês de junho, eu estava trabalhando, e eu falei assim com minha mãe e minha irmã. Minha mãe e minha irmã, falei assim, eu tô grávida. Eu tô grávida, eu tenho certeza que eu tô grávida. Aí eles começaram a achar que eu tava ficando doida. Aí falaram assim, Sabrina, tira isso da sua cabeça, né? Tira isso da sua cabeça, você não tá grávida, tira isso. Eu falei, não, eu estou grávida. Eu afirmava, eu estou grávida. E eu sempre fui muito ansiosa. A menstruação atrasou 3 dias, eu já fiz... Fez um teste. 2 dias, eu acho que eu já fiz o teste de gravidez e deu negativo. E eu mandei mensagem para minha ginecologista. Eu liguei para minha médica ginecologista, falei assim, doutora Jaqueline, eu tô grávida e eu fiz o teste e deu negativo. Você falou isso? Eu falei com ela. Até ela Aí ela achar. assim, Sabrina, olha só, Ai, Sabrina. vamos com calma, né? Vamos com calma. Espera 10 dias para você repetir o exame. Porque vai que não é agora. E ela ainda toda assim com jeito para falar comigo. Eu falei assim, não, eu tenho certeza que eu tô grávida. Eu falei com ela assim, eu sinto que eu estou grávida. E assim se fez, né, gente? Eu esperei uns 10 dias que foram eternos. Até no 10º dia eu repeti o exame de sangue. Você não fez nenhum teste nesse meio tempo? Não. Eu esperei os 10 dias, me controlei. E fiz o teste de sangue. Quem foi pegar foi minha irmã. Eu estava trabalhando. E eu ficava ali toda hora olhando no site para ver se o exame já tinha saído ou não. Aí eu falei assim, Yasmin saiu, não saiu ainda. Vai lá ver se vai que lá já o resultado já está disponível e eles ainda não postaram. E Yasmin foi lá buscar o teste para mim e ela me ligou e falou, Sabrina, você tá grávida? Eu falei, eu sabia. Eu sabia que eu estava grávida. Aí foi uma alegria. Foi uma alegria. Como que você sabia? Instinto de mãe, né? Quando eu tomava banho, instinto de mãe, e eu sentia uma sensibilidade no meu peito. Quando eu tomava banho, que a água do chuveiro caía, Quando eu engravidei, foi assim sentia também. dolorido. Eu senti pelos 6. Então, mas foi muito rápido, porque eu mal tinha. É verdade, não deu nenhum tempo certinho.
Não, e eu botei na minha cabeça, eu tô grávida. Você já queria muito e tava sentindo alguma coisa diferente no seu Sim, corpo. e todo mundo que tava à minha volta ficou com medo. Porque assim, tinha 6 meses que eu tinha acabado de enterrar a Cecília praticamente. É verdade. Tornar a gravidez psicológica, isso tudo. Exatamente. Então todo mundo ficava assim, calma, vai que não é agora, a hora de Deus, Deus manda, que não sei o quê, aquela conversa toda. E eu ali, afirmava, eu estou grávida. E eu engravidei de Alice, que é minha segunda filha. Quando eu descobri que era uma outra menina, gente, eu chorei na mesa de ultrassom. Para quem é ansioso, fazer teste de revelação, de chá revelação, não dá. né? Eu não consigo. Tem que ser na hora. Não dá, isso eu quero saber ele na Você vai hora. fazer, Thalita, do seu próximo? No meu próximo, eu tava pensando em descobrir só no parto. Te juro. Duvido. Você tá grávida? Tô não. Ah. Eu pretendo, talvez. A Daiane já me colocando como grávida. Não, eu pensei assim, que ela pretende eu ter outro penso, eu filho, penso. né? Não, mas Eu não consegui, eu não. demorei ainda a descobrir. Eu demorei a descobrir, porque com 5 meses que eu fui descobrir se era menina. Não Toda- tinha sexagem fetal na época, né? Não sei se tinha também. Acho que não tinha, não. Acho que na época de estar não tinha ainda, não. 10 anos atrás. E se tivesse, não era tão Bem, na seguro nossa como hoje, região né? não tinha ainda, não. É, Eu não tinha deveria dinheiro pra pagar. Eu tinha dinheiro pra pagar, mas era muito caro. Então eu nunca corri atrás pra ver sobre isso daí, Esperando procurar o saber. ultrassom, bonitinho. E assim, uma aí eu coisa comecei, gente, será que é menina? Porque diz que quando é menino vê mais rápido, né? E sempre tava de perninha fechada. E acabou que com 5 meses veio, que era Alice, aí ficou naquela do nome. Que nome colocar? Eu falei, Cecília jamais. Ai, teve gente que falou, coloca Ana Cecília para homenagear a sua primeira filha. E aquilo ali já estava decidido que não. Sim. Eu queria homenagear a Cecília de alguma forma, mas eu não queria que fosse repetir seu nome, porque Cecília foi única nas nossas vidas. Né? Ela tem a história dela, que por mais curta que foi, ela tem a história dela. E eu escrevia muito o nome de Cecília, diversas vezes no caderno, eu ficava Cecília, 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 Cecília. Tem quando a gente vai escrevendo várias vezes ali no caderno. E eu comecei a escrever o nome de Cecília de trás para frente. E o nome de Cecília de trás para frente, invertendo as vogais, fica Alice C. Então aí eu decidi, não vai ser Alice C, aí eu coloquei Alice. Lindo. Então, de alguma forma, Alice homenageou a irmã dela com nome, mas não com nome igual. E foi assim uma gestação extremamente tranquila, claro que com muitos medos, muitas inseguranças. Eu digo tranquila, que foi uma gestação tranquila na parte médica. Sim. Mas foi uma gestação que eu tinha muito medo, eu tinha medo de perder ela. Eu tinha medo de, toda vez que eu entrava para uma consulta médica, eu tremia demais, com medo do momento de uma Eu ultrassom. imagino que tenha sido mais tensa, né? Samira? Foi uma gestação mais Tanto pra você tensa, quanto pros médicos. mas foi uma gestação que eu procurei também curtir. Isso. Eu fiz hidroginástica, curti muito aquela gestação. Eu fui ganhar neném bronzeada. Porque eu trabalhava meio período, de manhã eu ficava só por conta ali de casa, afazeres da casa, e de curtir minha gestação. Então eu aproveitei muito a gestação. Ela nasceu de 39 semanas também de cesárea, eu não quis ter normal. Tudo que me tirava dele Do eixo. do eixo, eu tinha medo. Então, a minha médica me incentivou ao extremo eu ter parto normal. Mas eu não quis ter, porque eu tinha medo, eu tinha muito medo do parto normal. E me arrependo um pouco de não ter vivido essa experiência, de não ter tentado, não sei. Aí a gente vai entrar em Aí a conflito. gente vai entrar em conflito. Porque a Thalita teve uma excelente experiência parto normal e a minha foi anormal, né? Então, assim, cada mulher passa de uma forma, né, pelo parto. Eu, às vezes, fico assim, poxa, será que não era pra eu ter tentado um pouquinho, ter esperado a hora dela? Mas foi como tinha que ser. Exatamente, foi como deveria ser, não me arrependo de nada. Foi um parto muito bonito, independente se foi cesárea ou não. Foi um parto muito emocionante. Com certeza. Com uma equipe médica gigante dentro ali Eu entrei chorando muito, nervosa, com medo, não tem? Mas a minha médica ginecologista maravilhosa, extremamente humana, que foi tentando me tranquilizar a todo momento, Juninha ali do meu lado. Gente, só aproveitando esse gancho, né? A gente ouve muito essa questão da romantização do parto normal e a cesárea como se fosse, tipo, como se a mãe não fosse menos mãe. Fosse Foi menos mãe, porque a cesárea.
Cara, e a mulher passa por uma mesa de cirurgia, tem que tomar uma injeção aqui na Meu coluna. Deus. Gente, então assim, Corta ali várias camadas do corta seu ali, corpo. fica com essa... Independente da via de parto, a mãe é mãe. A mãe assim, é tipo, mãe. Exatamente. E fala assim, o parto normal é mais emocionante. Não, É super emocionante mesmo. tipo assim, eu acho que é uma escolha acho da que é uma mulher. escolha, E nem e assim, sempre a mulher consegue ter o parto normal, gente. Exatamente. E às E vezes assim o que como que a era cesárea também é emocionante... uma escolha. Assim Também. como uma cesárea é Não, uma escolha, escolha né? que eu digo assim, de parto. Você quer ter Sim. um. Mas nem sempre quer dizer que você vai conseguir o que você escolheu. entendeu? Exatamente, Você tem que estar aberto exatamente. a ter a consciência que seu filho tem que vir ao mundo com saúde. Sim, é com isso. certeza. Sim. Né? E meu parto foi muito emocionante. Mesmo Então, sendo com certeza, cesárea, mesmo. foi muito emocionante. A Alice veio logo assim pro meu colo, a gente teve um contato bem rápido. E claro que hoje ainda as coisas evoluíram muito em relação à cesárea, né? Eu ainda certeza. tive que ir para uma sala de pós-parto. Hoje eu acho que a criança já não separa tanto tempo assim, né? A Alice chegou no quarto primeiro, porque quando ela nasceu, eu virei para a Juninha e falei, corre atrás dela. Não solta, vigia com medo de ser roubada. Toma conta dela, não sai de perto dela. E ele me largou lá e assim ele fez, ele foi atrás dela. E quando eu fui chegando meio zonza ainda no quarto, um choro forte, um choro forte. Eu falei assim, gente, da onde que é aqui? E você deitada ali sem poder levantar. Era a Alice chorando, chorando com fome. Aí a gente ali já começou a amamentar. E assim, Tudo ó, normal, amamentação, normal. claro que teve aqueles probleminhas que a gente Natural, passa, natural com da certeza. amamentação, que não foi Vocês fácil. sofreram, gente? na Eu amamentação? sofri. sofri Me deu bastante. Os machite. primeiros dias foi tenso. Eu depois tive foi mais normal. machite. Machite é a rachadura? Dá pus em Ah, pedra o isso tem gente O que peito. meu deu sofre a muito. rachadura, foi O dolorido. meu ficou ardendo, sabe? Não, Tipo, e fazer- aquilo me impressionou, porque quando eu ganhei a Alice, tinha uma mãe lá que tinha um bebezinho com 1 mês que estavam lá para drenar. Nossa. Porque de Drenar, relação à tem que amamentação, cortar. assim, sim. Uhum. E aquilo me deu a machite, eu cheguei a tomar injeção para melhorar. Não lembro, assim, que medicamento que eu tomei, mas eu tive que fazer um tratamento, porque empedrou mesmo. E tinha que tirar aquele leite ali todo empedrado, era uma dor absurda, Sim, mas eu dificuldades, persisti né? ali Uhum. na amamentação, porque era algo que eu queria Sim. muito, amamentar. Ela não fazia a pega correta, e hoje eu sei que ela tem a língua presa, É mesmo? que dificultou essa parte da amamentação, e ninguém ali nunca me falou nada. Quantas consultas ali... As As coisas evoluíram, gente, olha, hoje, né? né? Hoje já vê Sim, no o pediatra hospital. também, no Hoje hospital, já já olha, fala, hoje já tem vê. a língua presa e às vezes corta ali mesmo, Já né? corta ali. Enfim, sofri com a amamentação, mas ela mamou até 1 ano e 11 meses. Ela que saiu, quando ela saiu, Você sofreu. eu sofri. Eu também Porque por mais que eu queria que ela saísse, eu não queria que ela saísse. Sim. É né? que é cansativo demais. É né? muito cansativo. A gente já acorda ali com o peito do lado de fora. Quem é você ali no meio da noite e a verdade. criança mama e você volta e é aquela confusão ali e você não dorme, porque o peito já chega um período que ele não é mais sustento. Sim. Ele acalenta, é Aham. só para acalentar, só para tipo assim, eu tô aqui, né? E isso vai tendo vários despertares à noite que vai cansando muita gente, mas ela foi crescendo, se desenvolvendo e ela mesmo largou, eu esfregava o peito e ela não queria mais mamar. E hoje ela tá com quantos anos, Sabrina? Hoje a Alice está com 11 anos, é uma menina assim, maravilhosa, uma criança muito compreensível, de tudo que a Alice já viveu, sabe? De tudo que a gente já passou juntas. Ela é uma bênção na minha vida. Eu falo que ela foi um bebê arco-íris, né? Que veio depois de uma perda. Sim. E ela trouxe assim alegria. Ela não veio para substituir irmã, de forma alguma. Ela Veio pra somar na sua família. Ela veio para né? somar na nossa família. Ela trouxe alegria naquele momento de dor, Sim. que a gente, né, que todo mundo ali vivia, né, viveu. E é uma boneca, uma princesa. Ela super é. educada. Ela é um Sua cara, presente né? mesmo de É Deus. a cara de ela- Sabrina. Você acha ela Eu parecida acho. comigo? Eu acho ela uma mistura. Eu Ela tem também. bastante pode ser, traços pode do ser uma pai mistura, dela. verdade. Mas eu acho É uma que olhando mistura. pra Cabelo ela, já lisinho, olha da assim, Sabrina. vê você. É tipo as pessoas olham pra Esté e olham feio. Ah, meu Deus. Mas e quando que veio ali o desejo de ser mãe novamente? Então, eu me tornei uma mãe extremamente super protetora. Se bobeasse, eu mastigava e colocava na boca dela, já mastigada igual passarinho. Imagina. A Alice não podia andar descalço. A Alice foi tomar refrigerante, eu acho, com
já bem mais velha, que eu não dava doce só depois dos 2 anos. Então, tipo assim, tudo que eu pudesse botar ela dentro de uma bolha, eu colocava. Eu super protegi demais ela. Só que essa super proteção, todo excesso de... Tudo que é em excesso é ruim. Com certeza. E essa super proteção começou a prejudicar ela, que ela foi ficando uma criança extremamente insegura, medrosa. Atrapalhou demais ela no início, no período escolar dela. Ela era bem tímida, né? Muito tímida, muito insegura mesmo. Porque dessa super proteção minha, eu dava na boca. Eu não deixava a Alice praticamente fazer nada. E não era só eu, era quem estava em volta de mim também ali. E você é julgada nesses momentos assim. As pessoas esquecem, né, o que o outro passou. Mas quem passou... Sabrina, não na verdade, mãe é julgada em todas as fases. Todas as Tudo que fases. você vai fazer, você é julgado. Então você tem que fazer o que você acha certo. Sim, porque só que a gente sabe o que a gente vive, né? Com certeza. Só a gente sabe o que a gente vive. E ali eu comecei a querer engravidar. Não, na verdade, a Alice com 3, 4 anos, eu comecei assim, eu preciso de engravidar, dar uma irmã. E ela começou a desejar também ter uma irmã. E eu comecei a ter esse desejo, né? E a médica foi uma vez, a pediatra que acompanhava a Alice, falou assim comigo, Sabrina, um raio não cai no mesmo lugar 2 vezes. Você ainda não entender que você não engravidaria de novo? Não, que eu tinha medo de engravidar. E por mais que eu tinha a Alice ali saudável, sem nada, eu tinha entendi. medo de uma outra gestação, do que poderia vir, que não sei o quê. Entendi. E eu já pensava negativo, já sofria por antecedência do que poderia vir. E ela uma vez ela falou, o raio não cai no lugar 2 vezes. E você precisa de deixar a Alice ser criança. Você está precisando... Eu lembro de uma consulta, tava eu e mamãe, Alice, ela virou pra minha mãe e falou assim, sua filha precisa de um psiquiatra. Porque ela vai entrar na escola, deixa ela comer uns chips, deixa ela tomar um capo, porque ela vai lá, vai dar uma alergia dentro da escola, ninguém vai saber o que alergia ela Eu tô me tem. identificando com Sabrina aqui. Ninguém vai saber, porque você não deixa a menina comer nada. Não, Gente, uma vez a professora me ligou, falou que a Alice catava o chipzinho que caía do chão. Nossa, coitada. Isso acontece, né, gente? Porque ela não realidade. podia comer açúcar. tem que ter um controle, e não né? adianta, quando chega na escola, não tem essa alimentação. Porque assim, tem que entender, né? A criança tem alguma seletividade alimentar, alguma alergia, alguma coisa. Sim. É diferente. E hoje você já consegue. E a descobrir professora isso veio bem falar no comigo início da com infância, jeito. né? Sabrina, ela fica... Eu mandava um Imagina o sanduíchezinho, sofrimento. um suquinho natural. Ela fica desesperada na hora do lanche, porque ela quer comer. As coisas que os amiguinhos estão comendo. Tem que ter um controle, né? Sabrina? Tem que ter um controle. balanceado. O excesso Tudo em da excesso super proteção, sim. sabe? De se preocupar, de ficar doente, que não sei o quê. Então era... A Alice ficava doente, aquilo me estabilizava inteira. Uma febre, eu já enlouquecia. Imagina. Já enlouquecia, surtava de qualquer forma. Eu lembro que a Alice quebrou a clavícula. Esses dias Meu a gente estava Deus. até lembrando lá em casa, eu estava trabalhando. E ela caiu igual um saquinho de batata da cadeira da casa da minha mãe. Tava na copa, na mesa, ela caiu igual um saquinho de batata assim pra frente. Ela não teve o reflexo de colocar os braços e ela quebrou a clavícula. Ai, do céu. E quando ela quebrou a clavícula, eu fui pro hospital de Piúma para fazer raio-x. E ali, quando fez o raio-x, o médico falou: ela quebrou a clavícula, ela tem que ir pro hospital infantil em Vitória, ou Vila Velha, para ser acompanhada lá por um ortopedista, que ele vai avaliar melhor se é cirúrgico, se não é. Gente, eu Caiu o surtei. chão. Eu já falei, faz bolsa, faz isso, faz aquilo, que a Alice vai operar. Eu já gritava para todo mundo que a Alice ia fazer uma cirurgia, de tanto que eu sofri por antecedência. E aí eu comecei a tentar engravidar, e começou a saga. Eu levei 2 anos para engravidar de Laura. Caramba. 2 anos para engravidar de Laura. Indo em médico, indo em fazer exame, não descobria Tudo nada. normal, Juninho não tinha fazia, eu fazia. E nada. E não descobri. 2 anos para engravidar de Laura. Foi quando a médica ginecologista virou para mim e falou assim: Sabrina, olha, agora eu já não sei mais o que fazer. Tudo que a gente pôde fazer da minha parte, eu já fiz. Qualquer coisa, você agora precisa de procurar um especialista em fertilidade, né? Sim. Algo hormonal e que eu não tô conseguindo mais seguir com você. Quando ela me falou isso, eu falei assim, não é pra ser. Eu falei, não é pra ser, eu não vou insistir. E desencanei disso daí. Falei, não é. E eu tava fazendo 1 ano de casada e nós viajamos em setembro. Nós fomos para Aparecida do Norte e depois nós íamos para Campos do Jordão. Eu já ia falar, não acredito que foi fazer filho na barriga.
Nós estamos para Aparecida para agradecer ali, né, Ai, sobre o meu casamento, os anos de casamento, e dali a gente ia para Campos do Jordão. E quando eu cheguei já assim, não era... Já não tava mais no imersa. fundo eu queria, mas ao mesmo tempo eu tentava me desapegar daquilo ali que não era para ser. E no meio da missa ali, que chegou no momento da nossa oração ali, eu comecei a pedir a Deus. Eu falei assim, Senhor, se for da tua vontade, se não, que eu não seja, que eu só tenha Alice, que assim seja feita, mas que o Senhor quiser que eu tenha, né? Se o Senhor tem esses planos para eu ter outro, né? Que o Senhor me dê essa graça de aumentar a minha família. E nessa hora o padre lê a leitura que o anjo Gabriel anunciou Maria, que ela seria a mãe do Senhor Jesus, né? E ali, naquele momento ali que o padre leu essa passagem bíblica, eu falei na mesma hora, eu recebo. Eu falei assim, eu recebo essa graça, Senhor, e dali, teve a missa, a gente foi, de lá a gente foi para Campos do Jordão, e eu engravidei nessa viagem. Legal, Sabrina. Nesse momento, você já tinha recuperado a sua fé, o seu relacionamento com Já Deus? tinha recuperado a minha fé, já desde que eu engravidei de Alice. Quando eu engravidei de Alice, que eu descubro que eu estou grávida, no mês em que Cecília iria completar 1 aninho, eu entendi que Deus não me abandonou em nenhum momento. É porque o que me faz ser especial, assim, ao ponto da gente não passar por essas lutas em relação às outras pessoas, fazem parte das nossas vidas viver essas lutas. Sim. Né? O que me faz ser diferente de outra mulher? Quantas outras mulheres que vivenciam essa mesma dor que a minha? E então ali, naquele momento ali, eu vi que Deus não me desamparou em nenhum momento. Que eu precisei, em algum momento da minha vida, viver aquilo, mesmo sem compreender, mas eu precisei. E ali eu já estava com a minha fé restabelecida, né, no Senhor. Você foi para Campos do Jordão para namorar um pouquinho? Fui para Campos do Jordão e engravidei na viagem. Então ali mais uma vez se reafirmava que Deus a todo momento estava presente na minha vida. E hoje eu penso assim, nossa, eu levei 2 anos para engravidar de Laura. 2 anos para engravidar. Eu insisti muito para ter ela. Muito para ter ela. É verdade. Ela tinha que ser minha de qualquer forma. Sabe? Hoje eu sei que Laura tem uma doença genética rara, degenerativa, que se chama SMARD. E em português, né, quer dizer atrofia muscular espinhal com insuficiência grave respiratória. Ela é muito rara, é uma doença genética. Eu e o pai somos... Como que acontece, né? Como que causa essa condição? Como que você descobriu? Como que eu Quando que veio essa notícia de Eu engravidei, tá aí tudo bem, continuei fazendo pré-natal com a minha médica. E logo no começo da gestação, que a criança vai se desenvolvendo, eu sempre ouvia do médico que obstetra que fazia ultrassom assim, vai ser uma ratinha. Nossa, ela vai nascer pequenininha, vai ser grandona, não. Eu ficava assim, nossa, mas Alice não nasceu grande, mas também não nasceu um tamanho normal. Mas o pré-natal tava tudo tranquilo. Tudo tranquilo, eu fazendo um acompanhamento com a mesma médica que fez a de Alice. Tudo saudável. Então foi indo, só que não ganhava peso. Não ganhava, mas era uma criança que tinha um movimento ativo, se mexia demais e se mexia até mais do que a Alice. Aí minha médica falou assim, Sabrina, vamos ouvir uma outra opinião? Eu acho que seria importante a gente fazer uma ultrassom com uma outra pessoa, às vezes mais experiente, pra gente ver o que essa pessoa tem a dizer. E ela me indicou um médico que não aceitava plano de saúde. Eu já estava com mais de 20 semanas, se eu não me engano, eu estava já com mais de 20 semanas. E eu marquei, marquei a consulta com esse médico. Foi difícil ainda conseguir vaga com ele, mesmo sendo particular. E chegando lá na ultrassom, ali eu já recebi uma notícia que eu não queria ouvir. Eu não lembro exatamente o tempo de gestação que eu estava. Mas ele falou assim, olha só, com a cozinha tá tudo certo. Ele deu o exemplo que a cozinha era a minha barriga, né? Ali sou eu. Com a cozinha tá tudo certo. Eu acho que o problema está no cozinho. Como que ele se referiu? Ele falou assim, olha, eu acho que tem alguma coisa aí
no bebê, que eu não sei te dizer, ele deu até explicações até mais claras, né? O que poderia ter, o que não poderia ter, mas ele não chegou a afirmar nada. Mas ele falou que tinha alguma coisa de diferente no bebê, que tinha algo de diferente nela ali, porque que ela não estava desenvolvendo como deveria. Porque tem uns marcos, né? O desenvolvimento fetal aí. E ele falou assim, a gente precisa de fazer um exame que se chama cariótipo fetal, que eu já tinha feito cariótipo, eu e Juninho, né? Que em mim, ele não tinha dado nada. E era época de pandemia. Foi na época da pandemia, assim. Ele assim, a gente precisa de fazer o cariótipo fetal pra gente ver o que tem aí com esse neném, pra gente saber até quando a gente pode seguir com essa gestação. Eu tava com 33 semanas. Eu tava com 32 para 33 semanas por aí. E é um exame que eu fiz dentro do consultório, se faz no hospital. Mas como era época de pandemia, centro cirúrgico não estava só aceitando casos assim de extrema urgência e esse exame não era. Perigoso, né? Eu tive que assinar um termo e tudo mais. E eu confiei nele. A minha médica falou que ele era um médico muito experiente. É um exame que você faz acompanhando com a ultrassom. É uma agulha, sem anestesia, sem nada. Uma agulha com um calibre bem grosso, que furou a barriga. E ali ele vai acompanhando na ultrassom para não furar a criança e não acontecer de romper a bolsa, que tem esse risco. Para coletar o líquido amniótico para ir para o laboratório e saber se ali tinha uma dessas síndromes mais comuns, podemos dizer assim. E fez o cariótipo. Gente, é uma dor que quando ele já furou ali, eu já queria levantar daquela marca e ele, calma, porque ela começou a se mexer e tem que esperar e sobe um pouquinho a agulha vai. E aí ele fez o exame, foi para o laboratório, levou um mês, se eu não me engano, para o resultado vir. O resultado veio negativo. Aí ele foi e falou assim, olha, essas síndromes mais comuns ela não tem. Então vamos continuar seguindo com o acompanhamento toda semana e vão vendo aí, você vai se alimentando. E eu fui comendo ovo, tomando whey, para ver se ela ganhava peso e mesmo assim ela não ganhava. Era só eu que ganhava e ela nada. E vão ver até onde a gente consegue levar essa gestação. E na época, se eu não me engano, a consulta com ele era muito cara. A minha médica era particular e era toda semana em Vitória. Toda semana em Vitória. E eu falei assim, vou fazer o quê? Vou continuar nele, né? E continuei fazendo acompanhamento com ele toda semana. A gestação foi até 37 dias igual, Cecília, que ela nasceu de 37 dias e um dia. 37 semanas. 37 semanas e um dia. Quando eu cheguei lá, com 37 semanas, ele falou assim, a gente tira ela amanhã. Não dá mais, porque ela já não é mais considerada prematura, que eles estavam tentando, porque é considerada prematura até 36 semanas, depois disso não é mais. Então a gente estava tentando segurar até um certo período aí para ela tentar amadurecer. Eu tomei a injeção no período já certo para amadurecer, já foi totalmente diferente. Tomei a injeção para amadurecer o pulmão, bem antes. E tirei, eu vim para casa e no outro dia eu já fui ganhar ela. Gente, eu tremia durante o parto, de nervoso. Porque já foi naquela pressão de novo. Eu fui na pressão. Quando eu entrei, assim, tinha muita gente dentro do bloco. Muita gente. Já preparado. Tinha a equipe da UTIM toda ali preparada para receber, porque eu não sabia. Ela já me deixou clara. Pode ser que ela nasça, ela vai direto para UTIM. A gente não sabe o que se esperava ali. Seria uma surpresa. O que vai ser exatamente o peso que ela ia nascer, né? Porque a ultrassom não dá um peso exato, não, né? É aproximado. E Cecília nasceu pesando 1,680 kg, e 5, de 37 semanas, extremamente, né, magra para a idade gestacional, que é um bebê CIUR, que eles falam. Ela nasceu menor do que a Cecília, né? Ela nasceu menor do que a Cecília ainda. Cecília nasceu com 2,70 kg. Na mesma época. Cecília ainda nasceu maior do que ela. E ela nasceu visivelmente, aquela pele toda mosqueada. Que era o que remetia a Cecília, mas muito mais. Ela tipo aquela pele transparente? Como se você tivesse com frio. Você fica toda roxinha. Sim. E ela ficava muito mosqueada. Quando eu olhei Laura ali,
aquilo ali já assim, meu Deus, não tem, já acendeu alguém me assim, tem alguma coisa com ela, porque pelo peso, por tudo, né? Você reviveu toda a situação. Revivi toda a situação e ela foi direto para o TIM, ela foi direto, eu quase assim, foi bem pouco assim que ela nasceu, eu vi, mas ela já foi direto. Ali ela já ficou com cansaço respiratório. Então foi para Teve que entubar? Ela não chegou a ser entubada, mas ela teve que usar o CPAP. O CPAP. E O que é CPAP, gente? Eu não sei. É um respirador que é uma touquinha não, um capacete que põe na cabecinha com o respirador. Ah, tá. Aí ele fica mais aberto, assim. Não então precisa não é. entubar, não, evitar ela chegou. que- Não, agora não. Ela Porque tem chegou o a ser outro do entubada. narizinho Não, também, ela chegou a né? ser entubada. Ela chegou a ser entubada, depois ela Achou. desentubou e depois ela foi pro narizinho. Aí depois que é o CPAP ainda. Então. Não, depois com a CPAP. Não, ela não chegou a usar esse capacetezinho, não. Ela foi entubada e dali depois foi pro narizinho. Aham. E aí ela foi 37 dias de época de pandemia, Nossa. do caos total no hospital. E as pessoas ainda falavam, isso não é isso tudo que mostra na televisão, não. Gente, foi. Era um terror mesmo, era muita gente morrendo, era coisa de louco o que os não tinha como, o hospital foi ficando abarrotado de tanta gente, tanta gente, tanta gente. Você chegou a ver alguém Vi. morto? Vi. Quando Cecília estava internada logo no começo, eu estava com 15 dias de operada, eu estava dentro do elevador, a UTIM ficava no 6º andar. O elevador parou no 3º andar e entrou um corpo. E as Cecília pessoas não, todas Laura, né? Laura. As pessoas todas paramentadas, eu fiquei assim, o que eu faço? Eu fico, eu saio, eu fico, eu saio. Não tem como, você fica sem saber o que fazer? Porque a situação tava... Eu pulei para fora do elevador e eu fui subindo escadas. E fora que não podia 15 receber dias de visita, né, Sabrina? operada. 15 dias de operada. E eu lembro que quando eu cheguei, fui subindo aquelas escadas devagarzinho, meus pontos desinflamaram. Eu passava o dia inteiro lá na UTIM. Eu não saía de perto dela, eu ia de... Aí nesse caso você pôde ficar. Sim. Só a mãe. Já era outra realidade de estrutura de hospital, de equipe, também o tempo também que passou, não sei se as coisas, né, mudaram em relação a isso, mais humanizado. É, com certeza. E eu comecei a subir todos os andares de escadas, todos os dias. 3 vezes eu subia de manhã, descia de manhã, ia almoçar, depois eu subia de novo, e ficava depois do almoço até a noite, 10 horas da noite. Eu fui inchando, eu não desgrudava dela em nenhum momento ali, eu queria ficar com ela todo momento, porque eu queria muito amamentar ela. E eu tinha essa cobrança que eu queria que ela mamasse. E eu não queria que desse fórmula para ela, porque eu lembro que na época que Laura estava internada, tinha uma filha de uma pediatra internada também, que nasceu prematuro. E essa pediatra, ela fez de tudo e N coisas. E ela não tinha leite, ela não tinha leite como eu tinha muito leite. E ela fez de tudo para a criança dela não ir para a fórmula. Eu falava assim, gente, se ela quer médica, não quer, eu não. E eu cheia de leite aqui, eu falei assim, eu vou tirar. Só que eu comecei a ordenhar com a mão e eu comecei a machucar, ferir o meu peito todo, de tanta força que eu fazia o tempo inteiro ordenhando. Aí depois a gente comprou uma bombinha que ajudou, uma bombinha elétrica. E Cecília perdeu mais, Cecília foi para 1,5 kg e alguma coisinha, e a pediatra falou assim, se ela chegar a menos de 1,5 kg, ela vai para incubadora. Ela vai para incubadora, então vamos torcer para na manhã, na hora que for a pesagem, porque durante 7 dias eles pesam todos os dias. Depois de 7 dias, pelo menos na época de Laura, depois de 7 dias eles param de pesar e dão um certo tempo, né, para pesar a criança. E ela não perdeu, ela ficou nisso daí, mas ela tinha queda de temperatura, daí já era uma característica da Smart. E eu lembro que eu comecei a indagar muito a equipe médica. Dali, meu Deus, se ela tem alguma coisa, se ela tem a mesma coisa que Cecília teve. E não, Sabrina, não, esquece sua primeira filha. Laura é Laura, sua primeira filha é outra, vive aqui. Ela foi uma criança com uma restrição de crescimento intrauterino muito grave, né? Então, ela tem uma justificativa para ser daquela forma ali que ela estava. Ela parecia uma criança, não tem essas crianças desnutridas? Não tinha gordura de um bebê recém-nascido que nasce. Era pele, um bebê de 37 semanas que não era considerado prematuro.
Pois é. E aí ele ficou quanto tempo na UTI? 37 dias. Ela ainda saiu da UTI, da UTIM, sem completar 2 quilos, porque ela não ganhava peso. Ela não ganhava peso. Era leite materno e colocava uma tal de uma fórmula de não sei o que lá no meu leite para ver se ela ganhava peso, e ela não ganhava peso. E sem laudo. Sem laudo nenhum. Eles chegaram a entrar em contato com um geneticista em São Paulo, explicando a situação. O geneticista falou que ali não era, ainda não, que para desconfiar de alguma coisa, que era para esperar um pouquinho mais. Só que eu não esperei, gente. Era algo que Você tinha dentro do seu que coração, tinha dentro né? do meu coração que tinha alguma coisa errada, e eu tinha medo de esperar e ela morrer. Eu tinha medo de esperar e ela morrer. Eu vou ficar esperando o quê? O pior acontecer? Igual aconteceu com a minha primeira gestação? Então virou uma saga absurda. Eu descobri o que Laura tinha. E eu ia um médico, aí eu fiz aí de lá eu saí com uma indicação de uma médica que acompanhava prematuro. E eu comecei a ver que essa médica justificava toda a dificuldade do ganho de peso, a dificuldade motora, né, que tem os marcos aí do desenvolvimento do bebê, justificava pelo fato dela ter nascido um baixo peso. Baixo peso, um bebê pequeno para a idade gestacional. Só que aquilo não me convencia, não me convencia pela pele. O pé dela era muito parecido com o de Cecília. É, porque na sua cabeça também, tipo, tinha algum histórico. Tinha um histórico que deveriam, como que eu posso dizer? É aquilo, o raio caiu 2 vezes. O raio caiu 2 vezes. Cecília faleceu sem um diagnóstico, mas hoje sabendo que é uma doença genética, que é uma probabilidade de 25%, a gente tem um gene, que é o gene IGHMBP2. Nós temos 2 cópias desse gene. Eu e meu esposo temos uma cópia com defeito, mas a outra cópia funciona normal. Então, a gente é portador desse gene com defeito, mas a gente tem uma outra cópia que funciona normal. Então, na gente é recessivo, por isso que é autossômico recessivo. Não ocorre nada. Mas quando você é uma probabilidade de 1 a 4 filhos, 25% de ter a chance de ter essa condição. Mas o que explica a Alice não ter? Ou a Alice tem uma probabilidade de 1 a 4, se eu não me engano, 50% dela ter herdado uma cópia minha, porque a gente tem esse gene, que são 2 cópias. Herdada uma da mãe e herdada uma do pai. Cecília herdou, provavelmente que é, para mim, né, pelo todo o histórico que é Smart, ela herdou uma cópia minha e de Juninho com defeito. As 2 cópias ela herdou com defeito. Então, ela tinha essa condição. A Alice, ou ela herdou somente uma cópia com defeito e uma cópia boa, sabe de lá de quem, né? E nela ela tem uma cópia que também nela não causa nada. Ou tem uma outra probabilidade de 25% dela ter herdado as 2 cópias normais, saudáveis. Sim. Caramba. Só com exame genético para descobrir se ela tem uma cópia ou não. Com defeito. Isso seria importante para ela quando ela casasse, É porque, verdade. gente, é mais raro que ganhar na Mega Sena. Meu Deus. É mais raro do que você achar uma pessoa com uma cópia igual. No Brasil são 5 hoje, 5 crianças. É uma no Ceará, uma agora no Espírito Santo são 2, que é um de Linhares, que foi recentemente diagnosticado, e Laura. Uma em Minas Gerais. Caramba. E em Mato Grosso. São 5 crianças vivas do Espírito Santo todo. São 2 crianças, antes era só Laura. Quantas crianças que nascem e morrem sem um diagnóstico? Com quadro de insuficiência respiratória. Com muita falta de Não tem como informação, investigar, né? É né? verdade. Não tem É muito como O difícil exame investigar é o muito diagnóstico. caro, porque Laura ainda chegou a fazer um outro exame genético. Foi uma saga até chegar. Aí eu lembro que eu levei Laura, eu falei assim, não vou só nessa médica que a equipe médica do hospital me indicou, quero uma outra opinião. Eu vou numa opinião que eu confio, que eu fui na pediatra que acompanhava a Alice. Quando eu cheguei nela, ela foi examinando a Laura ali, ela falou assim, Sabrina, segue o instinto do seu coração, tem alguma coisa com ela. Tem alguma coisa com ela. Se você tá sentindo isso, eu também acho. Ela assim, eu não sei te dizer o que ela tem, mas que tem alguma coisa, tem.
Aí eu comecei a procurar neurologista, e vai um neuro, vai em outro, e faz exame, e são várias coisas que não consegue fechar, porque é um exame alterado de uma coisa, é um exame alterado de outra, pelo fato de ser muito raro, de não ter estudos que fala sobre essa condição, o que fazer, o que não deve ser feito. A gente sabe o que não deve ser feito, né, claro, mas não existe estudos exatamente sobre a SMARD. E vai aqui, vai lá, eu cheguei a parar em São Paulo em busca de resposta. Eu queria uma resposta. Eu já cheguei a ouvir de um médico que falou assim: mãe, você tá querendo caçar uma coisa que não tem para sua filha. Eu falei, não é possível, ela não tá indo, ela não tá sentando com a idade, ela não tá, sabe? Tinha algum... E a SMARD, pelo fato de ser uma doença neuromuscular, uma das causas de sintomas que tem é a dificuldade de sucção e deglutição. E Laura mamou até 2 anos de idade. Então, a sucção... Aparentemente estava tudo ok. Ela tinha engasgos, ela tinha engasgos com comida, né? Que você, 6 meses, você começa a introdução alimentar, mas a sucção dela, do leite ali, ela nunca chegou a engasgar. Insuficiência respiratória, que é um dos sintomas que aparece, que surgem até os 6 meses de idade, costuma ser aproximadamente, mas tem crianças que já nascem já com uma insuficiência respiratória assim quando nasce, porque provavelmente existem graus dessa doença. Só que como não tem estudo, igual a AME, não tem um estudo, você não sabe se é tipo 1, se é tipo 2, né? Lá é SMARD 1, que é um tipo 1, que é um tipo mais grave da condição. Então, o diagnóstico dela veio com 1 ano e 3 meses, depois que a gente fez o SNP-Array, que é um outro exame genético, que também não veio totalmente negativo. E a geneticista ficava assim, gente, tipo assim, eu já não sei mais o que fazer. Faz ressonância, faz isso, faz exame, faz tomografia, faz N coisas. E ela era furada, exame de sangue, era Vitória direto. É como se eles estivessem no escuro também, né? No escuro, sem saber. Mas assim, que me ouvisse, tem alguma coisa, tem alguma coisa. A geneticista falou assim, tem alguma coisa nela de diferente que eu ainda não sei mais. Porque são vários exames genéticos. Então, eles vão tentando mapear qual que vai se enquadrando para algo que eles desconfiam. E ela falou assim, Sabrina, ó, não tem mais o que se fazer. A gente vai tentar o exoma. O exoma, que se eu não me engano, é um exame que custa uns 12 mil reais. Um exame genético. Que coletou uma amostra, não faz aqui no nosso estado, foi para São Paulo. Que coleta uma amostra minha, de Juninho, do meu marido, e de Laura, que... E nisso vocês tendo que arcar com tudo, ou alguém ajudava, a O prefeitura plano ajudava, arcou esse exame. O plano, graças a Deus, arcou esse exame. O primeiro exame genético que eu fiz, que foi o cariótipo fetal, eu tive que pagar o procedimento médico. O exame, o plano pagou. Mas na época eu paguei um dinheirinho bom para ele realizar um exame no consultório dele. Aí o SNP-Array, o plano pagou, também cobriu, porque o plano entende ele que já vem aquela saga de tantos exames, que também isso gera um custo para eles, né? É verdade. É muito exame, então o plano entendeu que era necessário, o plano pagou e veio o resultado, atrofia muscular espinhal distal autossômica recessiva com insuficiência respiratória grave. Quando o exame veio, eu achei que, na verdade, eu não achei nada. Eu tinha começado a tentar voltar a trabalhar. E eu mandei para a pediatra, que era de Alice. Ela falou assim, ela tem AME, que é o que é o mais comum hoje. Ela tem AME, que é um nome parecido. Ela tem um AME, você vai ter que começar a fazer, né, chorando ali, você vai ter que começar a fazer campanha, porque é o tal do medicamento mais caro do mundo. Não sei se vocês já ouviram falar. Para vocês arcarem com, até que vocês entrarem na justiça, para conseguir arcar com esse tratamento dela. Só que quando esse exame veio, eu já tinha... Gente, foram muito neurologistas que eu passei. Foram muito. Onde falava assim, aquele lá era bom, a gente pagava. Não interessava o valor, a gente não é rico, mas a gente... Tem como você estar no escuro, você não sabe? Você sabe que tem alguma coisa. Você não quer que tenha, mas você sabe que tem. E aquilo vai te trazer um conforto você também saber o que tem. Pra você tratar. Para você tratar. Para você saber o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Foi quando veio, eu levei para a geneticista virou para mim e falou assim, olha, eu tenho 30 anos de profissão, eu nunca peguei esse caso. Eu nunca peguei um caso assim, eu não sei te orientar. Ela foi extremamente honesta.
Porque tem médico ainda que não sabe e ainda fica te amarrando ali nele e te atrapalha. É um atraso de vida. Com certeza. Ela falou assim, eu não sei o que te orientar, no que fazer para ela. Gente, eu olhava para Laura, eu não acreditava. Não tem, assim, que ela tinha uma doença tão grave. Foi a viagem, eu fui para Vitória, aí ainda não tinha aquela certeza do que tinha, do que não tinha. Na verdade, eu não cheguei primeiro na geneticista, fui no neuro, que pediu, na verdade não foi ele, foi a geneticista que pediu o exame, e a geneticista foi e falou assim para mim, vai no neuro que ele tem uma experiência lá de São Paulo, e ele já pode ter lidado com esse tipo de caso. E quando eu fui nele com o exame, com o resultado do exame, gente, foi uma consulta horrorosa. Porque é muito difícil também para o médico dar essa notícia. Sim. A forma como ele vai passar essa notícia para mostrar, para te falar que aquilo ali é grave, né? Ele virou para mim e falou assim, olha, examinou ela e tudo, olha, infelizmente não tem o que se fazer. Ela tem uma doença muito grave e essas crianças não costumam passar de 2 anos de vida. Gente, quando ele falou Meu Deus, isso... o chão caiu. Eu lembro que mamãe estava segurando Laura no colo e mamãe começou a rezar. Senhor Jesus tem poder, Senhor está repreendido. E mamãe sacudia tanto ela no colo. E Juninho, assim, em choque. E eu aos prantos. Eu aos prantos, eu chorava. Isso ela tinha 1 ano e 3, né? Ela estava com 1 ano e 3. 1 ano e 3. E ali, 2 anos, essas crianças não costumam passar. Então, tipo assim, meu Deus, né? Meses eu vou perder minha filha. Meu Deus, de novo, o que eu fiz? O que eu fiz pra merecer isso? Não tá? Eu sou uma pessoa tão ruim assim, eu ficava assim, meu Deus. Eu e meu marido somos umas pessoas tão ruins pra merecer isso, né? Só que foi uma viagem assim, de Vitória a Piúma, terrível, chorando, Juninho escorrendo, segurando o choro ali pra tentar ser forte, mamãe chorando. E ele fez um laudo pra mim e falou assim, olha só, agora ela precisa de ter um home care. É tipo cuidados paliativos, espera morrer, né? Em casa que não tem o que fazer. Meu Deus. E a gente veio, né, que naquela situação, abre um buraco ali, você não sabe nem o que você tá lidando, gente. Você sabe que é grave, que você vai perder sua filha, que é uma doença degenerativa que não tem um tratamento medicamentoso para frear essa maldita dessa doença. E foi uma viagem longa chegar aqui, quando chegou... Eu virei para Juninho e falei assim, Juninho, estou indo em Conha agora, protocolar o laudo no plano de saúde. Juninho, não, a gente não vai hoje. Não vou, hoje eu não vou, Sabrina, eu não tô com cabeça para ir lá agora. Eu falei, eu vou. Ele, não, você não vai. Eu com a cara de choro. Só que tava usando máscara, né, porque era época de pandemia. E eu com uma pasta gigantesca, cheia de exame de Laura já. Eu falei, não, eu vou sim. Eu vou. Peguei o carro a gente ficou ainda nesse impasse que não era para eu ir, que era para esperar no outro dia. Eu peguei o carro e eu fui, protocolei o exame, o laudo dele para iniciar um possível tratamento. Tratamento. Só que aquilo ali eu não me contentei com o que ele falou, que não tinha o que se fazer. Eu falei assim, tem que ter alguma coisa para se fazer. Não pode não ter o que se fazer. Eu não posso esperar minha filha morrer. Com certeza, isso aí. Eu vou esperar a doença, tirar um pouquinho dela todos os dias, esperar ela morrer? Como assim? Como que não tem a medicina, a ciência tão evoluída, não ter nada para se fazer por ela? E naquele dia eu comecei a pesquisar, abri o notebook, eu comecei a pesquisar. E pesquisando sobre a Smart, se tinha alguma outra criança ou alguém com aquela condição, e eu descobri, aí eu conheci o menino que era que faleceu até, agora o estado dele eu esqueci, estou confundindo, mas eu acho que ele era de São Paulo, ou Joinville. E eu conheci a mãe dele, entrei em contato pelo Instagram, comecei a mandar, bombardeei a mulher de tanta mensagem. E ela, assim, ela me acolheu ali e começou a me explicar sobre a condição. E ele já era traqueostomizado na época, desde 4 meses, desde, eu acho que 40 dias, ele já foi traqueostomizado, que ele já foi uma forma mais severa da condição, da doença. Já descobriram mais rápido dele, né? Então. Sim, porque a situação dele foi mais grave inicialmente do que a de Laura. Ele já entrou num quadro de insuficiência respiratória logo, assim, logo quando ele nasceu, no início. Sim.
E eu comecei a pesquisar sobre profissional, foi onde eu encontrei uma fisioterapeuta, que é brasileira, mas hoje mora em Portugal. Eu marquei uma consulta com ela e, gente, quando vi um diagnóstico, é um gasto absurdo. Porque a maioria dos médicos que você vai encontrar não aceita pelo plano. É particular. E você não quer saber, você quer ouvir uma luz ali, né, para o que se deve se fazer. E eu marquei essa consulta com essa fisioterapeuta que mora hoje em Portugal, e ela conversou no meio da consulta, ela falou assim, Sabrina, olha, o que Laura tem de fato é muito grave, mas tem muita coisa para se fazer por ela. Isso que você precisava ouvir, né, para te dar um gás. Ela me trouxe uma esperança, porque tipo assim, gente, como que você fala para um pai, para uma mãe que não tem o que se fazer pelo filho? Eu não iria jamais aceitar aquilo. Que não tem o que fazer, você vai até o fim do mundo, sei lá o que você faz, você dá a vida pelo filho seu. E ela falou, tem muita coisa para se fazer, e uma delas é a ventilação não invasiva. Laura já tem um peitinho em formato de sino, que ali já mostrava que por mais que ela não tinha um quadro de insuficiência respiratória, ela não tinha força suficiente para expandir a caixa torácica dela, então aquilo vai formando, que fala um peitinho de sino, que vai ficando mais estreitinho. Ela assim, e tem a ventilação, que a gente já deve iniciar com ela, para a gente melhorar esse padrão respiratório dela. Tem a gastrostomia. Quando ela falou da gastrostomia, gente, ali eu já enlouqueci. Porque se alimentar por uma sonda, tipo assim, era tudo grego que ela falava ali para mim, era coisa de outro mundo, que eu nunca vi na vida. Nova, né, para você também. E ela assim, então você já precisa de amadurecer essa ideia, porque a gente não pode esperar a Laura ficar grave. A gente está lidando com uma doença desconhecida e grave. Então, fazer uma gastro com ela no momento de um quadro de doença, de uma gripe, não vai ser legal para ela. E a nutrição, para ela, é muito importante. Sim. E eu relutei de todas as formas contra a gastro. Para Juninho foi 3 vezes pior. Parece que para ele sempre foi tudo muito pior. Entender a gravidade do que se tratava, da situação ali de Laura. E eu relutei. Falei, não vou fazer gastro. Ela come pela boca. Não vou fazer isso. De cara, eu já falei com ela, não vou fazer isso. Ela come pela boca. Era como se eu tivesse desistindo dela, de lutar. Falei, não vou fazer isso. Ela mama no peito, como assim fazer uma gastro? Não vou fazer. Ela, calma, Sabrina, é muita informação. Vai amadurecendo a ideia, vai estudando um pouco mais, entendendo o que é. E eu fui conhecendo ali a Juliana, mãe do Miguel, foi me apresentando outras mães também. Você foi criando uma rede de apoio, né? Exatamente. Para conseguir entender. Juliana me colocou num grupo de Facebook, é um grupo fechado de famílias que tem em todo lugar do mundo de SMARD. Caramba. Onde a gente tem... Eu conheci gente da Polônia, eu conheci gente de Portugal, eu conheci gente da Flórida, eu conheci gente do Canadá, da França. E mesmo nesses países não tem nada além do que o Brasil? É um tratamento multidisciplinar, não existe um tratamento medicamentoso. Porque por mais que a SMARD seja um tipo de AME, ela é um tipo de AME, porque SMARD é SMA, e a sigla de AME em inglês é SMA. Então, por mais que ela seja um tipo de AME, só que o gene é diferente da AME. Então, o medicamento para AME não serve para SMARD, que é diferente. E eu fui conhecendo outras famílias, eu fui vendo outras situações de outras crianças que me assustavam também, a maioria era tudo crianças com tráqueo. E eu nunca imaginei na vida Laura usar uma tráqueo. Porque eu achava ela muito forte quando eu olhava para essas outras crianças. Comparando. A gente acaba comparando. Né? Eu ficava assim, não, ela não vai usar isso não. E até que Laura foi tendo, depois a gente descobriu uma bexiga neurogênica, porque a doença ela vem com um combo. Ela vem com um combo. E esse combo vem uma bexiga neurogênica, que não consegue esvaziar a bexiga, coisa fisiológica, nossa, fazer xixi e cocô. Ela não consegue. Não conseguia fazer. Ela não conseguia esvaziar a bexiga dela e começou a ter infecções de urina recorrente. Então eu tive ali que aprender a fazer o cateter urinário. Laura tem todos os tipos de especialistas possíveis, ela faz acompanhamento. É urologista, neurologista, é ortopedista,
é uma equipe multi gigantesca, é gastro, é nutróloga, é endócrino. E aí você precisou se mudar para Vitória. Na verdade, inicialmente eu não mudei para Vila Velha, eu fiquei aqui. Ficava indo e vindo. Iniciou a estrutura de home care aqui na minha Ah, residência. Iniciou, aí teve que entrar para os vias judicial também de algumas coisas para recorrer ela, né? Que o plano de saúde não aceitou assim inicialmente do que ela precisava. E foi passando o tempo, e foi surgindo outras coisas, né? Outras dificuldades. Porque por ser uma doença degenerativa. Então, eu me mudei para Vila Velha depois que Laura evoluiu para traqueostomia. Depois é uma luta, né, diária, que vem aí esse combo de várias outras coisas, questões de motilidade gástrica, não faz a digestão adequadamente, o intestino que não funciona, enfim, várias coisas, a dificuldade motora, né? E ela evoluiu para traqueostomia, ela teve uma parada respiratória, foi ali no momento, assim, terrível da minha vida, que eu achei que ela não fosse resistir, que ela teve uma sepsia e foi para traqueostomia. Foi quando ela foi internada. Foi quando ela foi internada, ela parou já no hospital. E do hospital ali, depois da tráqueo, que ficou 1 mês de internação, eu não consegui mais retornar, porque aqui não tinha mais, principalmente naquele início ali de mudança de vida, porque Laura precisa de um acompanhamento multidisciplinar de profissionais que entendam de doença neuromuscular. Não basta ser só fisioterapeuta ou fonoaudiólogo, precisam entender daquela condição para saber tratar, porque se você fizer alguma coisa ali, ao invés de você estar ajudando, você está só fazendo progredir a doença, você não ajuda, você só atrapalha. Então, daí se fez ela já era assistida por profissionais de lá, mas aí eu precisei de me mudar e a vida virou de cabeça para baixo, a separação da família, meu marido fica aqui com a minha outra filha, e eu fico lá por conta de Laura. Aí nesse meio tempo já veio a faculdade, estou estudando. Mas como que é isso de você morar lá e a Alice morar aqui com o pai? Como é que você faz durante a semana? Ligação todo dia? Como é que você Todos se fala? os dias a gente se fala. Aos finais de semana, minha família vai para lá. E a gente vai tentando. E no começo foi muito, muito difícil. Eu chorava dia e noite, Porque nesse meio tempo, Sabrina, a gente tem a sua filha, né? Sim. Mais velha. Tem a minha filha, tem Que meu quer casamento, atenção. tem tudo. Eu fiquei de favor na casa de um primo meu. E ela tá na pré-adolescência, creio eu. Exatamente. Então, assim, Você tem que tentar mudou não só conciliar a minha isso tudo. vida, mudou a vida de Todo todo mundo. É mundo. Para verdade. mim, que é difícil estar lá sem ele, para o meu marido também ficar aqui com ela também é difícil. E como que a sua filha mais velha lida com isso? Aparentemente, com certeza trouxe para ela responsabilidades, maturidade que ela não era o momento de ter e ela tem. Mas a Alice, pelo menos, passa pra gente que ela lida muito bem. Ela me ajuda demais com a irmã dela. Ah, que legal. E eu acho ela bem compreensível para a idade que ela tem. Madura, né? Acho que Sim. ela é bem madura para a idade dela. E a sua vida hoje, como que tá, Sabrina? Conta pra gente. Hoje eu me enfiei na faculdade. Comecei a estudar novamente, O que fazer você tá fisioterapia. Legal. Tive que me reinventar, comecei a fazer cursos na internet de bolo, porque sempre trabalhei. Desde os meus 14 anos, sempre tive o meu dinheiro. E, de repente, parei de trabalhar, ser dependente do marido. E é um custo de vida que a gente tem muito alto. Imagina. Tudo é muito caro de Laura. Mudar para lá, ter casa aqui, casa lá, né? E Sabrina, mas aí você fez curso e tá vendendo bolo? fiz Como curso que é? na internet de bolo. Legal. Você se E reinventou. você tem um trabalho, tem uma marca? Como é que é? Tem uma marca, Seu Caseirinho. Seu caseiro. Pode faço- trazer pra gente aqui, tá? Né, galera? Não, gente, Eu eu trouxe, sou caseirinho eu aqui trouxe. hoje. Ah, vai ter, gente? Teremos Que caseirinho, coisa boa. Eu trouxe um pudim pra gente comer. E o como seu é pudim que é é? maravilhoso. Quem tá lá em Vitória, você tá lá em Vitória, o pessoal aqui de Vilma que quer encomendar. Meu marido traz. Ele traz. Qual o dia que ele traz? Toda quarta-feira. Toda quarta, então. Toda quarta-feira. Quem quiser encomendar aí, gente. E os bolos são maravilhosos. Já segue aí a rede social. A gente vai colocar aqui o link abaixo. Seu Caseirinho. E os bolos são de primeira mesmo.
E a gente vai, tem época que eu sumo, mas é por conta da demanda de ser mãe de uma criança com deficiência, que não é fácil. E a gente vai se encontrando ali no meio, e vai aprendendo a lidar com aquilo e vendo que não é o fim do mundo, uma traqueostomia. Hoje? Laura está com 5 anos de idade. Laura é uma criança extremamente feliz. Sim. Uhum. É uma criança independente de qualquer coisa, de tudo que ela sofre. Sofre com a questão alimentar, de não fazer digestão, que ela passa muito mal. Sofre com a questão de sondas, de procedimentos invasivos o tempo inteiro. Nesse meio tempo, tem uma criança de 5 anos que a gente esquece um pouco da infância. Ela tem rotina de gente grande, né? Ela mal bem acorda e já começa aquela rotina de cuidados. Então, e ela enche o saco ou ela faz tudo bonitinho? Eu acho ela muito compreensiva. Exatamente. Por todo o compromisso que ela tem ali de gente manipulando ela o tempo inteiro. Encostando, né? E a gente tentar entender que ela ali ela é uma criança também. Que às vezes ela quer acordar, ela quer assistir uma televisãozinha, ficar deitadinha, e agora ela deu de reclamar, que saco, me deixa em paz. Que ela não quer fazer. Entendeu? Ela não entende, né, da importância que é. Ela tá E tem dia que ela não quer fazer, cansa, gente. É desde bebê uma rotina de terapia. E deve ser cansativo mesmo, né? Com certeza. É muito cansativo. É muito gente, cansativo. E assim, eu nunca vi. Eu tava falando isso com a Thalita, né? A gente conversa também, uma criança igual a Laura. Só vive rindo, gente. Você vai falar com Laura tá rindo. Laura é muito toda pra frente, muito simpática. E eu sei que a tráqueo assusta, eu sei que a gastro assusta, a gente me assustou, a gente não está preparado para isso, ninguém está preparado para isso. Foi muito difícil aceitar, né? Mas eu quero minha filha viva do meu lado. Eu quero minha filha viva do meu lado. E hoje eu vejo que a tráqueo não é esse fim do mundo, requer cuidado, mudou a minha vida completamente. Mas, Laura, tem gente que me pergunta assim, ai, Sabrina, será que ela vai andar? Gente, o andar, para mim, hoje, na vida de Laura... É consequência, digamos. É uma das coisas que eu menos me preocupo. Claro que eu queria que minha filha corresse e andasse. Tem certas coisas ainda que eu preciso muito amadurecer, que ainda me dói. Quando eu vou numa festa infantil, que eu vejo as crianças correndo, pulando, subindo, e Laura está lá. Mas para Laura, que já nasceu assim, é muito mais difícil para mim do que para ela, porque ela não se enxerga diferente. Ela não se vê diferente das outras crianças. Se ela vê as outras crianças correr, ela fala, Laura quer correr. E para ela correr num carrinho, ela está correndo. Então, assim, Laura quer ir no pula-pula. A gente coloca ela no pula-pula, então, tipo assim, ela se vê naquele pula-pula ali, mesmo a gente segurando ela, que ela não consegue sustentar para ela ali, já tá ótimo. Já tá maravilhoso para ela. Ela tá feliz ali, independente de qualquer coisa. Ela é muito linda mesmo. Sabrina, deixa eu te perguntar, e como fica você nesse meio tempo? Você tem tempo de cuidar de você, da sua saúde, do seu corpo? Gente, olha, eu não vou romantizar essa maternidade, não. É uma maternidade muito difícil. Hoje mesmo eu estava conversando com a mãe do Miguel, que foi recentemente diagnosticado com a SMARD. É uma condição muito difícil. Eu não sei o que é dormir uma noite inteira. São rotinas de cuidados intensos. Eu tenho uma UTI dentro de casa. Então, a gente se perde no meio do caminho, o casamento vai se perdendo, mas graças a Deus a gente consegue ir contorcendo. Eu tive a sorte de escolher um bom pai para as minhas filhas, porque não... Tem muitos casos, é uma estatística, que muitos pais pulam desse barco aí, porque não é fácil. Não é fácil, eu não sei o que é dormir uma noite inteira. Bom pai é um bom marido, né? Um bom pai, um bom marido. São aparelhos para alimentar, que apita, você acorda, levanta, é isso, é aquilo, é aspiração, é secreção, é um banho. Você virou praticamente uma enfermeira. Hoje a fisioterapia... Enfermeira, cabeleireira, corta cabelo em casa, faz... Hoje a fisioterapia é o seu motivo principal. É a profissão ou é ajudar a sua filha? Ela dá qualidade de vida para ela. O que vier depois é consequência. Se eu vou conseguir trabalhar... Eu não entrei num curso com essa intenção, até porque eu parei de trabalhar para cuidar dela. Mas o que vier depois é consequência. Eu espero que de alguma forma a faculdade eu consiga ajudar outras famílias que vivenciam dessa mesma luta que a minha e que eu consiga entender um pouquinho melhor e dar qualidade de vida para ela. Mas não é fácil.
falar para vocês, é mil maravilhas, não é, é muita luta, fazer o seu filho pertencer a essa sociedade preconceituosa. É muito difícil, porque isso já é algo que está enraizado na gente. E o autocuidado, então, vai ficando um pouquinho de lado, né? E você vai tentando fazer como dá. Sim. Eu vejo que você tá caminhando de vez em quando, Quando né? dá, vai. A gente aqui também, até com a nossa vida corrida, a gente tá com dificuldade de ir. Maurício e Bárbara já puxaram a nossa orelha que a gente tá faltando lá na box, né, Maurício? Mas a gente tá indo, a gente vai devagarzinho, porque não tem como deixar de ir, né? Melhor academia de Piuma, né, Thalita? Isso aí, Fala gente. Pena que lá em Vila Velha não tem, né? Não Senão tem uma você boa dá um academia. jeitinho de ir. Sim, com certeza. Mas, assim, no tempo que eu acredito que você tem, eu vejo que você ainda tenta se cuidar um pouco, né? Sim, eu preciso estar bem para cuidar dela, porque se eu também não estiver bem para cuidar dela, ela é totalmente dependente para tudo. Ela é uma criança dependente para tudo. Sim. Então, se eu caio, ela quem aí? Sou eu. Apesar de eu ter uma rede de apoio, que é minha mãe, minha irmã, meu esposo, que estão sempre comigo, e nem todo mundo que vive essa realidade que é parecida com a minha tem essa sorte, eu tenho. Com certeza. Mas não é fácil. Então a gente vai deixando mesmo assim o autocuidado, mesmo sabendo da importância, porque às vezes o cansaço mesmo do dia a dia, das noites mal dormidas, da entrega diária, nos consome. A gente vai se esquecendo da mulher também que a gente é. Sabrina, a gente quer fazer um momento descontraído agora com você. A gente tem um quadro fixo aqui no Tie Dye Cast que se chama Responde e Corre, tá bom? Eu vou te fazer uma pergunta e você responde coisa simples. Não precisa ser muito... Pode ser breve, tá bom? Mas não é pra correr não, tá? Pra ficar aqui. Pode fazer. Uma palavra que descreve você hoje. Não vai ser guerreira não, tá, gente? Uma palavra... Eu sou forte. Forte, tá. Um arrependimento fashion. Na época dos anos 2000, uma coisa que você usou, que você olha pra trás e fala, gente, como que eu usei isso? Não precisa ser anos 2000 não também, pode ter sido ano passado, mês passado. Tá bom, pode ser também, mas é porque a pode gente ser usa do mês muita coisa. passado. Pode. Eu botei cílio postiço e me arrependi. Ai, daí vai... Não aguentou. Vocês estão desfile. não, mas Dá Gente, pra tirar, meu dá pra Deus, tirar. Chegando em casa eu tiro. Sabrina, uma mania estranha. Uma mania estranha? Ai, gente, não sei. Não tem nenhuma? Ai, sim, tenho. Ah, meu Deus, vai Eu falar. tomo líquido. Eu não consigo tomar suco, nada que tem sabor engolada. Eu tenho a mania, igual assim, tomava mamadeira ainda. Como assim? Mentira. Peraí que eu não No entendi. biquinho. Como assim? Assim? Eu tomo devagarzinho. Não sei explicar, eu boto a língua, eu vou sugando, como se tivesse um canudo. Não consigo tomar igual, só água. Estranho mania mesmo. estranha. Uma coisa que ninguém imagina sobre você. Consegue lembrar? Que as outras pessoas não imaginam sobre mim? Não sei. Não sabe? Um temperamento, alguma coisa que Eu você sou faz no off. Eu sou estressada. Estressada? Sou bem impaciente. Realmente, não parece. Eu sou bem impaciente. E eu tenho que me policiar em relação a isso. Porque nem todo mundo é obrigada a ir no nosso ritmo, né? E eu E realmente não parece que você é estressada. Mas também é até aceitável, né? Sim. Na correria que você vive. Um sonho que você ainda quer realizar. Um sonho? Ai, gente. Eu sonho que a ciência consiga ter um medicamento para frear a condição de Laura, a doença de Laura. Esse é o meu maior sonho, meu maior desejo, sem sombra de dúvida. Porque a condição está ali. Não tem como voltar atrás. Sim. Ai, você não tem Com fé, a certeza. cura, o milagre. Gente, ela é o meu milagre. É verdade. Ela é um milagre, ela está viva com 5 anos de idade e ela é um milagre. Que milagre maior que esse? Não tem. Com certeza. Então, assim, o meu desejo hoje, o meu sonho é que a medicina e a ciência consiga vir desenvolver esse medicamento para frear essa doença aí tão cruel. Uma frase que te define. Uma frase que me define?
Eu sou... Nem sei. É difícil falar da gente, É né? muito Sim, difícil dar não mais uma sei. frase. Porque ao mesmo tempo que às vezes eu me acho forte, às vezes ao mesmo tempo a gente cai. Então, assim, Você é uma mulher real. sim, Você é uma mulher de verdade. Uma pessoa de verdade, sim. né? Eu te definido, né? Pra eu te definir. Sim, eu não sei, assim, me definir numa única palavra. Não sei. Pra mim, se eu fosse te definir, você é uma pessoa literalmente inspiradora. Porque olhar pra você e ver tudo o que você já enfrentou e o que você enfrenta hoje ainda e se manter forte não Com é pra certeza. qualquer um. Não é pra qualquer Não um. é pra qualquer um. E olhar e enxergar os milagres, enxergar as coisas boas E você sempre com um sorriso na e cara. sempre com um Na sorriso verdade, no a gente rosto. não tem escolha. Ou eu escolho murmurar Isso aí. Verdade. e me adoecer, Uhum. ou eu escolho seguir. Seguindo em frente. E Cabeça eu tenho que erguida. seguir, eu não tenho outra escolha. Aí tem Isso gente que mesmo. fala assim, nossa, eu no seu lugar não daria conta. Oi, eu tenho uma criança ali Uhum. que tá depende. sorrindo pra mim o tempo inteiro. Isso mesmo. Que tipo assim, "Ei, eu tô aqui, eu quero viver. Eu vou reclamar do quê? Isso é verdade. Uhum. Que quem passa por tudo é ela e tá sorrindo. Sim. Quem sofre todas as coisas furadas aí, esse exame, procedimento é ela e ela tá sorrindo. É verdade. Eu vou ficar murmurando? Sim. Não tenho porquê. E para pegar esse gancho, O que significa gratidão para você, O que significa gratidão pra mim? apesar de tudo que você já passou? Olha, eu sou grata a Deus. Eu sou grata a Deus por tudo. Olha só. Tem gente que não gosta, quando a maternidade é atípica, tem mães que não gostam de falar assim que, ai, Deus, você foi escolhida por Deus para viver isso. Tem gente que não gosta. Porque, de fato, Só que o que me faz ser, o que eu já havia falado lá no começo, tão especial assim, que eu não deveria passar por isso. Eu tenho gratidão porque eu fui escolhida assim. Eu fui escolhida sim para viver isso, por mais difícil, por mais duro que é. Então eu tenho gratidão por tudo que eu já vivi, por tudo que eu sou hoje. Tem coisas que eu faço, gente, que de tudo que eu já passei, que às vezes eu fico assim, meu Deus, eu tô aqui em pé. E seguindo, não tem? Tem hora que eu fico assim, meu Deus, tô eu estudando na faculdade, gente, tô eu fazendo isso. Eu tenho gratidão a Deus mesmo, pelo meu casamento, pela minha casa, pela minha vida, pela minha família, pelas minhas filhas, que são bênçãos na minha vida. Com certeza. E de tudo que a gente ouviu aqui, a gente pode ter certeza de que você é a melhor mãe que as suas filhas poderiam ter. agora. Com toda certeza. Eu chego assim a ficar emocionada da mãe que você é para suas filhas. Com certeza. E te admiro muito mais ainda A sabendo gente dessa procura história dar o toda. melhor, né, para os filhos E da com gente. certeza você dá o Então, assim, eu não vejo você na situação que eu vivo, de vocês não iriam fazer diferente. Porque isso é amor. Isso é amor. Não tem outra palavra. É amor. Uma mãe faz isso pelo seu filho. Laura não é uma criança especial pela condição dela. Isso não se torna especial. Isso é um rótulo que deve até cair por terra. Ela é especial para mim, independente da condição dela. Com certeza. Porque quando a gente fala assim, ela é especial. Especial, o que tem de especial em ter uma doença tão grave? Nada. Ela é especial para mim, ela é especial para o pai dela, é especial para aquelas pessoas que amam, assim como as filhas de vocês são especiais para vocês. Com certeza. Sabrina, então, pegando esse gancho, para fechar esse papo incrível, a gente quer te agradecer muito. Eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e que você deixasse uma mensagem final para quem está assistindo. De tudo isso que você trouxe pra gente de inspiração, de motivação, de força e de dedicação. Às vezes tem alguém passando por um momento difícil, que acha que não vai conseguir seguir, que não vai superar, ou que tem um pensamento que tá muito difícil, mais difícil do que a grama do vizinho, como a gente sempre fala, né? O que você pode falar para essas pessoas que estão assistindo agora? Eu espero que, de alguma forma, de tudo que a gente conversou aqui, vocês que estão aí do outro lado ouvindo, consiga refletir um pouquinho que o nosso sempre tem, eu tento pensar assim, sempre tem algum problema maior do que o meu. Eu não posso me vitimizar o tempo inteiro que aquilo ali para mim é o fim do mundo de tudo que eu vivo, mesmo sabendo da situação mais grave que seja.
Então, se a gente começar não invalidando também a nossa dor, né? Porque cada um vive, sente a dor de uma forma, mas que a gente consiga entender que existe alguém que às vezes está passando por uma situação pior do que a nossa, e a gente precisa erguer, porque se a gente se entrega para aquela situação, por mais ruim que seja, a gente vai naquele buraco ali junto. E eu acho que esse não é o caminho. E a gente entender também que existe um Deus na nossa vida, que sabe de todas as coisas, e que ele não permite cair uma folha da árvore ele não permite cair uma folha da árvore se não for da vontade dele. Então é isso, que a gente tenha fé, que a gente tenha coragem, que a gente tenha força para lutar, que a gente chore quando for preciso, que a gente se descabele quando for preciso, mas que a gente siga em frente. A gente quer te agradecer muito, mais uma vez, pela oportunidade de ouvir a sua história, conhecer um pouquinho mais a fundo, trazer essa história maravilhosa para todas as pessoas que estão nos ouvindo, né, Daiane? E assistindo, né? Foi um bate-papo incrível. Gente, olha, se estendeu. É muito papo, é muita informação, É muita uma emoção. história que precisava ser contada, né? Que precisa ser contada. Então, assim, nós somos muito gratos, Sabrina, Eu que pela sua agradeço a presença. vocês. Obrigada, Eu amiga. desejo a todo o sucesso do mundo para vocês. Amém. E que todas as pessoas que passam por aqui consigam trazer mensagens que fortaleçam, que as pessoas consigam tirar alguma coisa para fortalecer a sua vida, refletir sobre a vida, e que todos nós passamos por problemas na nossa vida. Isso aí. Com certeza, a sua história vai inspirar muitas outras pessoas. Com certeza. Obrigada, meninas. Gente, Obrigada a você. e pra fechar, quem aqui que tá com fome? Eu Eu tô morrendo de fome e tem uma novidade aqui que a gente acabou de receber. Que Quem tá apoiando a gente no Tie Dye Com Cast. fome, hein? Falei demais. Pois é. Queremos Verano. agradecer aqui ao Diverano que mandou pra gente o nosso lanchinho, gente. Porque é muita conversa, agora a gente tá salivando, precisamos nos alimentar. Tá cheiroso. Né? Precisamos nos alimentar para depois ir lá queimar as calorias na Botos Academia. Então queremos agradecer a Diverano pelo apoio, pelo Obrigado. lanchinho agora. E agora, gente, a gente vai comer, vamos nos despedir de você, né? Porque a fome aqui já tá batendo. Curtem, comentem, compartilhem e já sigam a gente nas redes sociais, tá? Diverano! Obrigada, Tiverano! Meu Deus, desse jeito. Nossa, tem mais coisa aqui, ó. Como que eu serei fitness desse jeito? Na Botos, Tem que ir eu pra serei Botos fitness. amanhã correndo, por favor. Correu 1 hora lá na esteira.